Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Amigo. Esse que é o podcast realizado aí pelo Amigos do Mercado. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Content Club. Você que por acaso acidentalmente apareceu aqui pela primeira vez, quero me apresentar a você. Meu nome é Marcos Braga. Eu estou sempre aqui apresentando esse podcast, entre outros conteúdos que a gente também faz aqui para esse canal. E eu nunca faço isso sozinho. Eu sempre estou aqui muito bem acompanhado. Na maior parte das vezes é pelo nosso amigo Luciano Taviani. Só que, como a gente estava comentando aqui, nos episódios mais especiais, eu também tenho uma pessoa muito especial que fica aqui ao meu lado, que é a Camila Alvarenga. Tudo bem, Camila? Tudo bem, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Só em ocasiões especiais. Pois é, cara. A gente veio aqui fazer aquilo que a gente gosta tanto de fazer há tanto tempo, né, cara? Bastante. Que é conversar. Falar, Né? conversar, falar mal dos outros. Exatamente, conhecer as histórias. A gente Exato. vem aqui trazer as histórias, né? Esse podcast aqui, ele é dedicado a contar as histórias dos profissionais de comunicação que a gente mais admira, né? E muitas histórias passaram por aqui, né? Comecei aqui falando, estamos no episódio 66. Caramba, passou muito rápido. Cara, tem muita história. Imagina que em cada episódio desse teve duas pessoas aqui ao nosso lado, né? E quantas histórias já passaram. É bom porque, cara, a gente ouve as histórias e depois a gente consegue ouvir a mesma história pela versão de outro. Exato, ótimo. Porque os amigos se cruzam É pelo isso. mercado, né? Não raras vezes um cita o outro aqui, né? E aí a gente vai lá e chama o outro também, porque eu quero ver a história pela ótica da outra pessoa. É isso Né? mesmo. E cara, para que as pessoas não percam as futuras histórias, eu já vou pedir para que eles inscrevam-se. Inscrevam-se o seguinte: inscreva aqui no canal do YouTube, caso você esteja assistindo a gente pelo YouTube. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, ou vendo, porque agora também as pessoas veem, né? Sim. Agora o Dá pra Spotify assistir. também, agora, nessa última temporada toda aí já foi por vídeo. Né? Então, se você está vendo a gente também pelo Spotify, no Spotify, na verdade, você tem que dar as estrelinhas lá, Tem, né? Então, tem. assim, dê estrelas pra gente ali, Por favor, né? para que você continue aí vendo esse nosso conteúdo, esse e outros conteúdos, né? A gente, além do Papo de Amigo, a gente faz coberturas de alguns eventos, a gente mostra por onde a gente andou. Inclusive, na semana passada eu tava lá no Rio, cara. Eu vi, Estamos foi lá um ótimo. no Brand 100. Brand 100 é animal, hein? Aliás, galera do Brand 100 aí, um abraço. Foi muito... Putz, fiquei de segunda até quinta-feira lá, cara. Aumentou, né, agora. Aumentou. 240 pessoas, um negócio animal, É meu. um evento maravilhoso mesmo. Animal. Cara, antes de trazer os nossos convidados, eu falei para as pessoas, né, se inscreverem, mas dá para comentar também, né? Super, tem. Por favor, gente, deixe comentários, a gente agradece. Pô, a gente agradece e a gente manda beijo para vocês. Manda beijo. Ó, vamos mandar beijo para quem comentou aqui os últimos episódios. Ó, a Fernanda Mozaner, né? O Felipe Proença, grande Felipe Proença, ele já participou da nossa live, na época da live. Precisa vir aqui no Papo de Amigo, hein? Papo de Amigo, o Felipe, agora ele tá no TikTok, mas putz, eu conheci ele na época de Almap. Eu também, na época né? de Almap. Putz, já foi mídia, foi veículo. O Felipe é o cara mais famoso do Jardim Vila Formosa. E também o Rogério Nicolai também tava interagindo lá diretamente do Pinterest. Galera do Pinterest. Pinterest teve aqui com a gente também, né? Já falando aqui. E o seguinte, cara, eu gosto de também sugerir outros episódios. Você que tá nesse aqui, adivinha qual você vai ver? Esse aqui. Não sai desse episódio, mas depois você quer ver outros, só vou te dar 3 dicas, tá? Bruno Megali e Ciro Hashimoto. Putz, assista, um baita de um episódio legal, né? Megali, um grande amigo, trabalhamos juntos na HBO. E o Cirão, gente boa demais, né? Vinícius Mancini e Casé Pessini, também conhecido como Casé Peçanha. Exato. Né, dos tempos de MTV. Vai lá ver a história dele com a gente ali. Foi muito legal. E agora um muito recente. Cara, esse precisa assistir. Gabi Comazetto e Natália Garcia. Puta, Sou suspeita, tem que assistir. Animal, tá porque é o seguinte, bom. poxa, né, líder comercial, né, do TikTok na América Latina, Gabi, Natália, né, à frente do marketing do Bradesco, uma história incrível, né, ela que não é oriunda do marketing, né, teve toda uma história ali em tecnologia, vale assistir o episódio lá para ver, né, enfim, serviços dados. Já falei para se inscrever, para comentar, né, para ver os episódios. Agora vamos para esse aqui. Né? Vamos focar nesse. E aí é o seguinte, cara, me lembra, né? Você que tem uma boa memória, como é que a gente recebe os nossos convidados?
Com aplausos. aplausos. Então, seguinte. Palmas para Bruno Gonçalves, também conhecido como Magão. Bem-vindo! Magão é o seguinte, se for chamar de Bruno Gonçalves, as pessoas reconhecem também ou é só o Magão? Não, na verdade, ninguém reconhece, talvez até eu mesmo não me reconheça, né? Geralmente só Magão mesmo. Magão. Bruno, acho que só minha mãe. Só em casa e olha lá. Caramba. É isso aí. Magão, que felicidade em tê-lo aqui, viu, meu amigo? É uma felicidade minha, na verdade, me sinto super honrado em participar do Papo de Amigo. Demorou um pouco para a gente conseguir encaixar essa agenda, até porque o amigo que eu estou trazendo também não é fácil. Tem uma agenda extremamente disputada, mas que bom que agora deu certo. E agradeço aí o convite, fico muito feliz em poder participar dessa conversa. De fato, é uma grande honra estar aqui com vocês. Pô, Magão, Obrigada. a gente que agradece. É. Mas, Magão, cara, vou te contar, o Magão é um amigo que está muito presente no Amigos do Mercado, principalmente nessa nossa jornada de ir para as outras praças. Sim. Toda vez que a gente vai para Brasília, ele é o cara para quem ele fala assim, pô, Magão, e aí, quem que a gente convida para ser o nosso palestrante? Onde é que a gente faz o evento, né? Já apoiou, inclusive, os nossos eventos lá. Então, é o seguinte, ó, antes de pisar em Brasília, falem com o Magão. Olha, é bom saber. Magão, você, Mentor. você já trabalha em Brasília, com os assuntos de Brasília há quanto tempo? Para ser exato, 7 anos. 7 anos. 2017. Depois quando eu comecei o negócio da representação de mídia, foi em 2017. Antes disso, eu tinha uma relação com o mercado de agência, né? Fui sócio de agência, dono de agência, nasci ali nesse território da comunicação como atendimento de agência, já como empreendedor, e ainda em Maceió, né? Até chegar aqui em São Paulo em 2011, aproximadamente. E aí eu fiquei na agência até 16, aproximadamente, 15, 16, quando eu resolvo começar o negócio da representação. E estamos aí até hoje. Brasília, de fato, foi o início dessa jornada. Hoje, quando fundamos a Mosaico em 2021, a gente acabou depois expandindo os horizontes também para outros territórios, outras praças, outras soluções de mídia, né? E hoje não mais só a Mosaico, hoje é um grupo, né, que é a COI Group, e daí tem outros negócios, tem negócio de out of home, tem negócio de mídia digital, enfim, Mas e por aí vai mais. A gente vai entrar Vamos depois lá. com detalhe nisso, né? Aliás, Leonardo deve estar na audiência. Léo, um grande abraço para você. Nosso Leonardo Freitas, é Léo isso aí. Léo Freitas. Grande amigo nosso aqui. Mas é o seguinte, Magão, como é que funciona aqui o nosso podcast? Cara, episódio 66. Né? Tava falando, cara, a gente já chamou 66 pessoas, Magão. E se me falassem lá atrás, quando o Papo de Amigo começou, putz, será que quantas pessoas precisa chamar para chamar todo mundo no mercado, as pessoas mais bacanas do mercado? Eu falaria, putz, sei lá, 40, 50. Né? Chamamos 66 e ainda tem gente para chamar, cara. Muita gente importantíssima, que inclusive está confirmada para episódios futuros. Aí vai de gente muito pesada, muito, muito bacana, mesmo já tendo chamado 66. Sim. Né? E, Magão, para você, cara, uma única chance, cara. Você vai chamar somente uma. Porque aqui o nosso convidado também convida, né? Por isso que é o Papo de Amigo aqui. Magão, antes de me falar quem você convidou, como é que foi esse pensamento? Putz, por onde você começou a pensar, cara, quem que eu chamo? Filtro, né? Né? E me conta quem você chamou pra gente já recebê-lo com aplausos também. Primeiro era encontrar alguém de peso, né? Peso intelectual. Porque, primeiramente, eu precisava me apoiar em alguém que tivesse um intelecto a mais que o meu, né? Então, trazê-lo foi esse o desafio, encontrar alguém que pudesse, na verdade, ombrear comigo essa honra de estar aqui com vocês e alguém que tivesse um conteúdo que fugisse talvez um pouco desse nosso dia a dia apenas da publicidade, que pudesse caminhar também pela comunicação, pela cultura, olhando a TV por um outro prisma, ou o cinema, ou a literatura, e era trazer alguém que pudesse de fato enriquecer essa nossa conversa, até para que a gente não falasse só de anúncio, já que é o que a gente fala todo dia, o que a gente vende todo dia, né? E, de fato, essa foi a ideia, foi trazer alguém que pudesse contribuir aí com esse papo de amigo e pudesse deixar aí grandes pensamentos. Então vamos receber
O Arapinha. Guarapinha. Arapinha. Arapinha com aplausos. Com Com aplausos. aplausos. Palmas para o Arapinha. Também Bem-vindo. conhecido como Sérgio Augusto de Andrade, mas muito mais conhecido como Arapinha. Tudo bem, Arapinha? Tudo ótimo, querido. Aí você imagina o seguinte, Arapinha. O Magão, né? Um camarada que conhece gente no Brasil inteiro, né? Teve a missão de convidar uma pessoa só. Acertou, hein? Missão difícil. Eu paguei ele. Isso não foi barato, nem foi de graça. Mais conhecido como Jabá. O Jabá da TV, é exato. isso daí, É. né? Foi um acordo, foi um Boa. acerto. Muito lucrativo para ele, aliás. Mas você não pode acertar Não sempre. dá pra ganhar sempre, né? Então tem que falar bem dele, né? Ele trouxe pra isso. É só para isso. Só pra isso. Bom, Pô, Arapinha, muito obrigado. Obrigado a vocês. Uma honra pra gente, né? Aqui esse ambiente onde tantas histórias bacanas passaram. A gente estava aqui nos bastidores falando sobre histórias de amigos nossos em comum, né? Que temos alguns, muitos, né? E tá recebendo vocês dois aqui pra gente é uma honra muito grande. Tá do lado do Magão e na frente de vocês é uma honra maior ainda. Te garanto. bem-vindo, meninos. Muito Obrigado. bom, muito bom, muito bom. E é o seguinte, cara, estamos aqui num podcast publicitário, Sim. né? E para começar, antes da gente entrar com profundidade na história de vocês, eu preciso fazer o que a gente mais gosta a de gente fazer. sabe fazer, Eu vou ser exato. uma hora do intervalo. Eu adoro a hora do intervalo. É isso mano. aí. Eu adoro quando passa o comercial lá. É. Imagina isso aqui, que é a hora que eu faço o comercial. Não é? E o que eu faço? Eu chamo aqui pra telona, vou começar fazendo um auto comercial. Então, putz, isso é o melhor ainda. Melhor momento. Né? Anderson, coloca pra gente, por favor, aqui a marca do Festival Elan. Até porque eu quero falar com a Arapinha sobre o Elan. Né? A gente tava batendo um papo lá fora. Pra você, meu amigo, que tá aí vendo a gente aqui na tela, o Festival Elan é o nosso festival de criatividade. A gente acabou de encerrar ali as inscrições, né? A gente tá já levando os cases para os jurados. Né? Existe um concurso de cases publicitários que acontece nesse festival. E esse festival, além desse concurso, tem também toda uma programação voltada ao universo de criatividade. E lá, Arapinha, lá mesmo a gente tenta montar esse line-up de uma forma que ele não fale só de publicidade. Ele é um festival de criatividade. Para você ter uma ideia, no ano passado a gente pôde levar os presidentes das escolas de samba Mocidade e Unidas do Tatuapé para falar a criatividade no carnaval. Né? Levamos o Chico Barney para falar sobre a criatividade no jornalismo, ele que é muito criativo, ácido e divertido. Né? Levamos lá um profissional de grafite, levamos uma série de profissionais que têm a criatividade como diferencial da sua atuação, junto com profissionais de criação de agência de publicidade mesmo. Né? Então é uma mistura boa, onde o público é publicitário, mas o conteúdo que tem ali é publicidade num contexto geral. Né? Tive a oportunidade, Arapinha, de ir pro Festival de Cannes há 2 anos atrás. Né? Era a edição número 70. O Festival Elan está na 4ª, então a gente tem aí quase 70 anos para ficar do tamanho deles. Mas a gente já está muito feliz com o tamanho que temos. Tivemos no ano passado no Museu da Imagem e do Som, com amigos nossos, inclusive. Né? E esse ano estaremos lá no Cine Belas Artes nos dias 3 e 4 de setembro. Muito Né? bacana. Pertinho. E o seguinte, né, cara? A ideia é fazer um festival de criatividade mais democrático. Sim. Né? Poxa, quero até perguntar para vocês, a criatividade, o quão ela é importante no trabalho dos nossos amigos da comunicação. E quantos nunca tiveram oportunidade de ir a um festival de criatividade? É verdade. Né? E a ideia é fazer com que a gente dê esse acesso tanto para quem escreve os trabalhos, quanto para quem palestra e para quem assiste as palestras de um evento como esse. Né? Então, Inspirador, né? inspirador. Inspirador para quem está entrando na atividade agora, para quem está estudando, né? Para quem está se formando, está começando a trabalhar. Sim. Eu acho que assim, eu lembro quando eu estive aqui em São Paulo, uma das primeiras vezes que eu estive em São Paulo ali por 90 e qualquer coisa, 98 ainda, morando em Maceió, começando esse negócio da agência que eu fundei lá, eu vinha e assistia um festival que tinha do propaganda e marketing, que era a semana publicitária que tinha no Maxud. Caramba. Acontecia, acho que era todo mês de abril, acontecia no Maxud. Eu vinha para aquela semana publicitária em São Paulo e por 2 ou 3 vezes eu cheguei a vir, então foi muito interessante. Acho que é super interessante, que É uma é inspirador, troca, né? é inspirador. Gostoso, É isso aí, muito bacana. Parabéns
pela iniciativa. Pô, Magão, obrigado. Você falou do próprio Mark. Um dos caras que eu quero receber aqui é o Ferrentini, cara. O Ferrentini, isso é muito legal poder bater um papo com ele aqui. Já fica o convite aí no ar. Quem sabe esse corte chega até você, né, seu Ferrentini? Queria muito poder ouvir aqui sua história, a história do próprio Mark, né? Queria recebê-lo aqui também, né? E aí, já falei do Elan, agora eu vou falar de um lugar que você gosta muito, viu? Eu gosto bastante. Falo com propriedade porque eu gosto. Eu quero falar do pessoal da Content Club. Coloca aqui, por favor, a marca da Content Club na tela. Content Club, que é uma agência versátil e dinâmica que se dedica a impulsionar marcas e personalidades a um novo patamar de sucesso. Tá? Com uma grande experiência, com muita expertise em marketing de influência. Tá? E também um envolvimento muito grande com o universo de esportes. Eles tanto produzem conteúdo, o estúdio aqui é da Content Club, só que é o seguinte, vale sempre lembrar, né, cara? Não é somente um estúdio. Não somos só estúdio. Pelo contrário, acho que o maior trabalho de vocês está mais no marketing de influência, inclusive. Tá, na verdade, se posicionando como um clube de criação e onde a gente virou especialista de marketing de influência, conteúdo, estratégias, né? De conteúdo de modo geral. Mas a Content é maior do que só o estúdio, com certeza. Né? E o seguinte, então, você que tem aí uma marca, tá? E deseja colocar ela num novo patamar de sucesso, fale aqui com o pessoal da Content também. E você que é produtor de conteúdo, né? Também converse com eles, porque eles têm soluções aqui interessantes para vocês. Né? A Content Club está aqui para ajudar a transformar visões em realidade. É isso aí. Beleza? Feito? Fechou, feito. Feito. Seguinte, Arapinha, entregue os merchans. Né? A gente entrega os merchans. Fizemos direitinho? Fizemos Tudo direitinho, certo? né? Tá aprovado? Tá aprovado? Pelo amor de Deus. Eu já vou falar agora. Me liga, já me liga aqui, ó. Quem Sabe sabe que- se resolve a minha vida. Não é resolvo, a gente faz qualquer negócio aqui. Você sabe que essa hora do... Você falou que adora ver a hora do intervalo, eu também. Eu, quando assisto TV, quando eu consigo, ou quando eu navego na internet para ver alguma coisa, ou pelo YouTube, ou no rádio, ou passando agora no Out of Home, vendo na rua, eu estou sempre ligado nesse negócio, né? A gente vive disso, né? E assim, para mim são dois momentos interessantes, assim, ou bater palma para mim e para o meu time, bom, colocamos alguma coisa no ar, que nós participamos disso, ou então é perguntar por que a gente não conseguiu, ou quem a gente vai atrás, né? Ou seja, a oportunidade de a gente entender qual é o novo prospect que a gente vai buscar a partir daquele comercial que eu vi, o spot, ou um comercial que a gente viu ou na TV ou no YouTube. Então, para mim, olhar para a publicidade, ver a propaganda diariamente é o que me alimenta, né? É o que nos alimenta. E a gente vive a gente teve a oportunidade de ver um desenvolvimento muito grande da relação das marcas com as pessoas. Né? Acho que a gente viu aí um início das marcas somente interrompendo algum conteúdo importante, ou ela, enfim, ali se exibindo e se mostrando e tal. Só que hoje as marcas produzem conteúdo, as marcas dão conforto para as pessoas, as marcas deixam as cidades mais bonitas com seus ativos de out of home, né? Tem aí eu acho que a gente está numa relação de marca-pessoa que ela vem se desenvolvendo, né? E faz com que a gente goste mais de propaganda. Né? Óbvio que tem um saudosismo, né? Quando a gente olha para publicidades do passado com orçamentos muito maiores, tá? Onde se construíam coisas mais artísticas, talvez. A gente vive a era da performance, mas o relacionamento das marcas com as pessoas também, em muitos outros campos, marketing de influência é um ótimo exemplo. Exato. Né? De como que as pessoas. Como as pessoas buscam o conteúdo de marca, porque, cara, tem informação ali. E como mudou essa relação, né? Ou seja, as marcas. Tanto as marcas passaram a ter vida também, de fato, né? A se relacionar, a interagir, como os canais deixaram de ser canais apenas, né? Ou seja, as pessoas passaram a ser canais também, né? A produzir conteúdos, né? Ou seja, antes o ator era ator, ele estava lá, ele reproduzia o conteúdo que estava colocado pela marca simplesmente dentro de uma novela, ou, né? Dentro de um merchan, ou dentro de um VT. Hoje ele virou, de fato, esse influenciador que é o cara que carrega o seu próprio conteúdo da sua maneira e traz a sua própria audiência, né? É muito louco isso. É muito louco. Acho que tem uma coisa também, Camila, Marquinhos, que é assim, quer me parecer, e tudo que quer me parecer, eu estou sempre invariavelmente errado, em qualquer impressão que eu tenho. Mas acho que a gente, quando começa a
pensar e comentar e discutir publicidade hoje, a gente, primeiro, superestima muito o que foi a propaganda brasileira na década de 70, 80 e 90. Eu odeio essa merda. Eu odeio essa coisa de falar assim, a publicidade era boa naquele tempo. E hoje não é mais, né? Hoje não. Eu odeio esse troço. Primeiro que eu odeio qualquer elogio pro passado, que eu acho mentiroso. E segundo, porque não era assim. Não é que a propaganda era boa e agora. A propaganda era outra coisa. Sim. Simplesmente era outra coisa. E eu acho que tem uma cisão fundamental aqui, em termos de história da comunicação, que é a eclosão, vocês vão ver como eu penso torto, que é a eclosão do que se chama um reality show. Que é uma contradição em termos, porque ou é show e não é reality, ou é reality e não é show. Mas eu acho que com essa descoberta e com essa invenção, a televisão e a comunicação no Brasil descobriram uma esfera que não tinha sido descoberta antes, que é a esfera do cotidiano. Exato. Então, isso acabou fazendo com que o cotidiano entrasse pelos meios de comunicação com uma contundência, com uma virulência que nunca teve antes. E isso possibilitou que a propaganda, que antes era algo centralizado para o intervalo comercial, com muita veemência, porque eram produtos muito caros e muito premiados, acabasse se pulverizando. Por isso eu acho que o Elan e a Content são tão valiosos nisso. O Elan porque descobriu uma forma de patrocinar, de promover e de reconhecer formas de propaganda que são pulverizadas, que são tão ou mais importantes do que a propaganda clássica, que hoje não existe mais. Então não adianta. E a Content por se concentrar justamente naquilo que não visa especificamente a reação de compra, mas visa a autonomia do comportamento. É isso. O conteúdo é rei hoje, né? Você entendeu por que eu convidei ele? Né? Não, e o seguinte, e a gente quer saber a origem de tudo isso, porque ó, quem tá assistindo aqui pela primeira vez, a gente começa esse nosso papo aqui, cara, de uma forma que antecede os nossos convidados. Sim. Né? Primeiro a gente quer saber de uma história, não que você viveu, mas uma história que te contaram. Começar com você, Magão. Que história que te contaram do momento que o senhor Valdir conheceu a dona Valdira? Se não for destino, Acho que não sei essa... mais o que é. Pois é. Sabe que essa história exatamente, eu acho que eu não sei exatamente como é que foi esse match, né? Eu acho que a minha tia, irmã da minha mãe, tinha ali um namorado que tinha meu pai como amigo, e acho que foi ali que foram apresentados. Eu acho que foi qualquer coisa assim. Mas eu acho que, de fato, era uma coisa que estava escrita aí, né, para acontecer, porque dentro de uma cidade como Recife, você ter, né, essas duas figuras, o Valdir e Valdira com W, e eles poderem estar juntos e se juntarem e a gente chegar até aqui é demais, né? E, não tinha como dar errado, né? Imagina quando se encontraram e falaram assim, isso aqui só pode ser o destino. É isso. Mas, enfim. Mas é isso. Eu não sei exatamente, eu acho que foi por aí, mas o mais interessante foi sempre ter vivido. Quando eu comecei a entender e num dado momento eu pensava assim, mas os casais não têm o mesmo nome? Né? Ou seja, porque aqui em casa sua casa Valdir e assim. Valdira. Como é que não é Sérgio e Sérgia? Né? Ou sei lá o quê. Marcelo, né? e Marcela. Luciano, né? E Luciana, Marcos e... Bom, enfim, aquilo ali para mim, num dado momento, Bruno e Bruna, né? Num dado momento, acho que quando, sei lá em que idade eu tinha, 3, 4 anos, eu me toco e entendo que não. Os casais têm outros nomes também. Foi na minha casa uma coincidência, grata coincidência. E, enfim, de uma união que durou bastante, aí 49 anos, que meu pai faleceu agora há pouco. Mas, enfim, mais uma história bacana que a gente tá trazendo aí junto com meus irmãos e o restante da família, todo mundo superando esse momento. Mas é isso. Mas que bom de poder conversar com, né? Acho que passado alguns poucos dias, a dor ainda está muito latente, mas a gente poder falar com alegria da história, porque a história, na verdade, é o que fica, né? Os exemplos, enfim. E Magão, me fala, em que contexto geográfico, né, acontece aí essa união e a chegada sua e dos seus irmãos? A gente está falando de onde? Recife. No Recife, exatamente, no Recife, capital de Pernambuco, no Recife, ali na região central, ali
mais especificamente ali pelo bairro de Casa Amarela ou pela Encruzilhada, que são os bairros onde meus avós moraram, né? E depois, num dado momento, a gente foi morar em Maceió, em 82, e ficamos lá, né? Até 2000 aproximadamente. Meus pais voltaram ao Recife, já éramos criados, já estávamos cada um seguindo a sua vida, e minha irmã havia voltado para o Recife, meu irmão e eu havíamos ficado em Maceió. Vocês são em 3? Somos em 3. E eu já casado e mais à frente, já namorando e junto com a Ivana, a gente em 2011 tem a oportunidade de vir para cá. Tinha uma agência, né, em Maceió, que foi caminhando, foi acontecendo lá no mercado local, mas Magon, eu quero explorar um pouquinho ainda esse início aí, né? Os seus pais, eles trabalhavam com o quê? Como que é Acho que essa é a parte interessante. Acho que, assim, muito do que eu me tornei enquanto profissional de venda, posso dizer assim, que acho que foi essa a minha trajetória, no final das contas, foi essa, né? Começou muito da relação do meu pai com o próprio negócio, que ele era exatamente representante comercial, né? Não de mídia, né? Que é o que a gente faz hoje, mas ele comercializava material de construção, né? Então, louças e metais da Deca, pisos cerâmicos, cabos, fios e cabos, para os home centers em Maceió, Alagoas, né? E também para as construtoras, aquela coisa toda. E num dado momento eu cheguei a trabalhar com ele, trabalhei bastante com ele, aliás, e muito do que eu aprendi nessa coisa da venda foi muito na relação com ele, porque ele foi, de fato, essa referência, né? Então, foi esse o aprendizado. Essa referência de vendas, de negócios, né? Pega, né? Muito. Minha mãe era auxiliar do meu pai, foi assistente dele, vamos dizer assim, a secretária, a administradora do escritório durante a vida toda. Minha relação com vendas é exatamente essa. E os seus irmãos, qual que é a ordem? Você é o mais velho? O mais velho. Minha irmã, professora, hoje, sempre foi, na verdade, profissionalmente ela se formou em pedagogia e dá aula hoje no Recife. E meu irmão é o cientista da família, ele, por formação com engenharia civil, mas tem mestrado, tem doutorado, enfim. Até nem consigo entender exatamente como ele tem que explicar o que ele faz. Não dá pra... Mas é o cientista da família, ele é meio acadêmico, mas também ele atua em consultorias na área de engenharia, especificamente aí, acho que mais na área hoje de perfuração de poços, enfim, ele entende muito disso aí, né? Essa é a área dele. Todos vieram para São Paulo? Não, só nós, só eu. E você vê, né, como que a gente sempre gosta de perguntar da origem, porque você vê, né, querendo ou não, a profissão do seu pai, se fosse dividida em duas, seria os caminhos seu e do seu irmão, né? Porque, enfim, uma parte pela construção e outra parte pela área de negócios. É verdade. Né? Você vê as referências. Quando a gente pergunta, sempre tem muita relação, né, entre no universo da propaganda, muito louco como comerciantes, né, os pais dos publicitários muitas vezes eram comerciantes e educadores também. Olha só. Educadores, porque, querendo ou não, enfim, a gente é vendedor através da linguagem, né? Isso enfim, aí. Né? E tem toda. E você é o mais novo, então, da turma? Mais velho. Você é o mais velho, você é o mais velho. Mais velho. Que beleza. Você nasceu com 1,70 já, né? E depois chegou a 15 anos, com 15 anos, 1,70. Você, o Magão Mais não é ou à toa, menos. o Magão é grande, Quanto gente. você Magão... tem hoje, Magão? Por enquanto, 1,94. Mas estamos crescendo. Olha, Agora acho que eu vou começar a diminuir. a gente vai encolhendo, né? Já está na hora, eu acho. Muito bom. Ô, Magão, eu quero trazer agora também um pouquinho aqui da história, né, pro lado da Arapinha. Arapinha é o seguinte, que história que te contaram? Camilinho, eu pensei que tivesse me esquecido. Não, imagina, não veio aqui à toa, não. A gente também quer saber. Tudo. Eu só quero saber do Magão. Eu só vim para ouvir ele. Não. Arapinha é o seguinte, te contaram alguma história sobre o momento que o seu Sérgio conhece a dona Maria Helena?
Não, rigorosamente nenhuma, Marquinhos. Nenhuma. Não adianta você me fazer pergunta difícil, profunda ou evocativa. Eu só entendo de frescura. E eu estou estupefato, inclusive, que o Magão me falou assim, olha, tem um negócio que a gente vai lá e tal, e o assunto é sexo. Eu estou vendo que não é. Não, mas a gente tá Por rolando esse caminho, podcast aí. a não ser que eu me aprofunde mesmo em como o papai conheceu a mamãe. Daí já é um caminho. Mas eu pensei que o assunto era sexo. Magão Eu tô não vendo tá que essa errado. conversa está indo por um mau caminho. Vai ser um próximo podcast. Fica tranquilo. Através disso vocês chegaram. Acho que- Exato. E aqui chegamos. O papai era do interior, conheceu minha mãe no interior, de São Paulo, uma cidade chamada Pederneiras. Pederneiras. É. Não conheço Pederneiras. Também não. Fica Eu acho que ninguém conhece, que nem minha mãe conheceu. Eu não sei se que seja dito entre nós, tem muito para conhecer. Serviu para meu pai conhecer minha mãe. Já é ótimo. Já foi muito bom para eles. Daí se mudaram para São Paulo e começaram a já namorando e começaram a viver aqui, trabalhar, e fizeram a vida aqui. Eu nasci aqui. Você nasceu, você tem irmãos? Não, Filho único. só. E aí você nasce. Eu sempre fui egoísta. Em que bairro que você morava? Quando você Liberdade, nasceu? quando eu nasci. Caramba, passou a infância pela Liberdade. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Caramba. Eu acho a Liberdade, ainda hoje, o bairro mais sofisticado de São Paulo. Caramba. Não que eu ache importante você ser sofisticado, mas eu troco toda a Faria Lima, Cidade Jardim e a Berrini por meio quarteirão de qualquer coisa na Liberdade. Caramba, Arapinha. Gostoso mesmo. Arapinha, É gostoso e é japonês, quer dizer, é um outro nível. É. Não é paulista, não é paulistano, não é nem brasileiro. As únicas coisas que me fascinam porque não são brasileiros. Quer dizer, ou o Japão ou a Bahia. Nenhum dos dois Bahia é é brasileira. é brasileiro. Nordeste inteiro, meu Deus do céu. Cara, e imagina, Arapinha, você no alto dos seus 32 anos de idade, a infância na Liberdade era diferente, né, ali? Ah, imagina do alto dos meus 95. Tudo era muito diferente. Até eu era diferente. Que é a melhor vantagem de eu me lembrar daquele tempo da menina. Não, era tudo muito diferente. Sim, era. Eu comia sushi numa época quando eu contava para as pessoas que comiam sushi, eles não Ninguém nem acreditavam sabia que direito. se comia peixe cru. É. E era de graça. Não é essa coisa hoje que é uma coqueluche entre jovens empresários, essa coisa de criadores de conteúdo, seja o que for, e publicitários, que virou uma coisa chique. E cara, lá era um negócio Arapinha, que era... eu fui conhecer, pra mim, até os meus 30 e alguns anos, lamen era miojo. Claro. As pessoas ficaram escandalizadas com a menina que eu falava, eu comi peixe cru. Eu falei assim, mas eles cobram por isso? Eles não assaram, não fritaram? E estavam certos de se escandalizar. Talvez devesse se escandalizar até hoje. Eu tive essa vantagem, porque minha família sempre gostou muito. Então, eu comi peixe cru a primeira vez na minha vida, eu tinha 11 para 12 anos. Caramba. Que beleza. Sou apaixonada, adoro. E ali você convivia com a colônia japonesa mesmo, de fato. Seus amiguinhos japoneses e tal. Eu não tinha amiguinhos, nem amiguinhas, nem nada. Nunca tive nada. Nem irmãos, nem as Nem amigas. irmã, não, eu não queria. Filho único, né? Filho único é assim. Filho único é assim, egoísta. É uma das minhas principais qualidades. E também a coisa era tão japonesa que eles não falavam. Eles não falavam português. É sério? Não Era falavam. nesse nível Era nesse mesmo? nível. E o que era maravilhoso pra mim, porque você se sentia viajando. É verdade. Você descia do prédio onde você morava e parecia que você não Tava estava em no São Japão. Paulo. E o que eu mais quis desde criança foi me sentir em algum lugar que não fosse São Paulo, que é uma cidade que eu detesto, abomino e execro com cada fibra do meu corpo. Desde sempre? Desde sempre. Eu detesto esse pântano que se estende de uma marginal a outra marginal. Eu detesto isso aqui. Mas você... bom, nós vamos chegar lá, mas agora eu tô muito curiosa pra saber se ele viveu a vida inteira aqui. Eu não nasci com essas rugas. Não foi à toa. Não, eu vivi a vida inteira aqui, Camilinha. Por isso o meu ódio é lancinante. É uma coisa radical, Te entendi um pouco, o que há de mais genuíno em mim. E aí, você mora na Liberdade até quantos anos? 14. Até os 14 anos lá. Que beleza, hein? Né? E aí, Arapinha, aí você vai morar onde? Numa travessa de uma paralela à Avenida Paulista. Ah, boa. Aí eu já começo a me corromper. Eu sou fácil de corromper. Já começa a gostar.
Muito bom. Antes de voltar para essa história aqui, eu vou trazer lá para o Magão. Magão, acabei esquecendo de fazer uma pergunta importante. Como que era o Magão criança, cara? Como você era um cara mais voltado mais interessado em esporte, mais interessado em música, em estudar, em ficar dormindo? Era praia naquela Cara, cidade maravilhosa. Eu não comia comida, não comia sushi, tá? Vale destacar. Era caranguejo. Não comia peixe cru, não comia peixe cru. Comia acarajé. Não, mas tinha uma boa banca de acarajé, apesar de não ser na Bahia, tá? Tinha uma boa banca de acarajé lá na Ponta Verde. Mas foi infância na rua, né? Uma infância na rua, né? Assim, minha mãe... Morava perto da praia? Morava perto da praia, não tão perto. Perto, assim, digo, 3 quadras da praia, né? Então, sonho. super perto, né? Que Sempre. Que sonho. Não era uma... horas da praia. Quando muda pra cá, você pode ir na praia, né? Mas lá eu vivi muito na praia, né? Então, assim... Mas ali com 9, 10 anos de idade, era liberdade total. Né? Assim como São Paulo teve isso também, né? Você em regiões Sim. que você tinha mais tranquilidade de andar de bicicleta, de andar pela rua sem ter nenhum tipo de perigo que não fosse. E você conseguia voltar para casa mesmo sem GPS, sem Waze, sem o Google Maps, sem o WhatsApp. A gente chegava, a gente voltava, né? O máximo que acontecia era você voltar com o olho roxo. No máximo isso. E acontecia. Mas foi isso, assim, era muito muito de amigos, né? No fundo é isso. A diferença de idade de você e seus irmãos, qual que é? 2 e 2. Vai 2 para baixo, 2. Sempre tive muito, assim... Não, estudar nunca foi um forte, diferente do Arapa. Diferente do Arapa, que teve essa criação próxima ao japonês. Então eu ia falar, próximo ao japonês não tinha como, né? Ele fica muito deslocado. Mas eu... nunca foi meu forte. Gosto de aprender, mas nunca fui muito dado a me debruçar sobre os livros e tal. Sempre caminhei, né? No colégio, na escola, no colégio e tal, mas nunca fui lá um forte, né? Assim, debruçar sobre os estudos. A não ser os estudos das relações pessoais, essa coisa das vendas e tal. Isso aí eu sempre procurei. Acho que foi uma coisa que eu identifiquei desde cedo e fui entendendo que esse era um caminho, né? Então, e aí estudar os negócios e os casos dos negócios que a gente tem a fazer, os clientes e tal, isso sim. Isso sempre me moveu. E antes de entrar na linha profissional, você batia uma bola, jogava um futebol legal, tocava algum instrumento? O que você gostava de fazer de fato ali? No coral da igreja, alguma coisa? Pois é, não. Eu sempre gostei de alguma coisa relacionada com arte marcial, mas confesso que eu nunca levei isso a sério, mas eu cheguei a fazer o judô, kung fu, na época o full contact, que era depois o kickboxing, né? E sempre foram coisas, a própria capoeira foi uma coisa que me encantou muito também durante um tempo, mas era difícil de me prender. Com bola, a única coisa que eu consegui fazer bem na adolescência, ali num dado momento no colégio, foi basquete. E aí acho que só por sorte da altura só, não pela habilidade, né? Não podia ficar fora do time, você não. Grandão, agora, cheguei a ser da seleção infanto-juvenil de Alagoas, do estado. Olha. Cheguei a ficar um tempo, mas futebol sempre foi uma tragédia. Tragédia. Em vôlei, brincava, tal, mas assim, nunca levei a sério. O basquete foi alguma coisa que eu já cheguei a levar a sério ali por uns 2 anos, mas também deu uma desencanada. Adorava skate, adorava bike, mas nada disso eu levei tão a sério profissionalmente, como tem amigos que fazem hoje triatlo, que correm, que usam bike a vida inteira, que saltam, sei lá, eu não, isso não, foi só por brincadeira, né? Tudo por brincadeira. Pô, bacana. E me conta uma coisa, você aí está lá, enfim, curtindo, né, jogando basquete e tal, não sei o quê, e aí chega um momento que o seu Valdir falou assim, ô grandão, Bora trabalhar. Trabalhar, meu. Mais ou menos isso. Tem que trabalhar, meu. E aí? Como é que foi esse momento, né? Quando é que você trabalha pela primeira vez? Eu lembro de estagiar com ele em algumas férias ou alguma coisa assim, ali pelos 14, 15 anos, ficar com ele no escritório.
e fazer visitas com ele, né? De visitar alguns clientes, entender o que era esse processo de tirar pedido, né? A gente ia para tirar pedido, né? Vender tantos metros de piso, tantos metros de fios e cabos, ou torneira, ou enfim, né? Válvula hidra, né? Imagina, era isso, né? Então fui entender um pouco disso ali por umas férias e tal, e aquilo me seduzia, eu gostava daquilo, né? Então desde cedo, rolava uma graninha e falei assim, tá bom, então trocado. acho que tinha ali um extra, né? Mas foi uma coisa por aí, né? Depois eu fui trabalhar mesmo com ele ali por 94, já com talvez 94, por ali. Estava ali com 19 anos, até que eu fui de fato trabalhar com ele. E aí eu fico um tempo com ele ali por uns 4 anos, talvez. Mas nesse mesmo segmento. Nesse mesmo segmento, com ele ali. Só que aquilo choca ou coincide, né, nesse momento. Mas assim, quando eu faço esse estágio com ele, vamos lá, umas férias, é interessante. Eu chego a passar, né, eu chego a fazer uma aventura pelo mundo da Amway. Mas assim, de uma forma que não foi a forma correta, que era, vamos vender os kits e trazer os outros. Eu achava que tinha que vender os produtos. O amigo que trouxe a oportunidade não soube falar, a gente precisa trazer mais gente para esse negócio, que a gente vai ficar na cabeça disso. Eu não tinha entendido aquilo. Isso estou falando com 16 anos e tal. Ele vendeu para os produtos e os amigos. E os amigos. Embalava. E eu vendia para as mães dos meus amigos e tal. Ali com 16 anos, estava fazendo pedido de emo e tal, preenchendo aquelas fichas e tal. Mas ali, para a gente ganhar um trocado, era eu e esse meu amigo, quase que uma sociedade. Ele que arrumou a franquia, né? Se tivesse entendido isso naquele momento, que tem que botar gente para dentro, talvez eu não tivesse aqui, né? Mas essa foi a introdução do mundo das vendas. Depois eu entro naquele momento que eu vou trabalhar com meu pai ali por 94. Também foi num momento que eu começo a me envolver com o negócio do Carnaval Fora de Época, lá de Maceió, que era o Maceió Fest. E que também foi uma passagem pelo mundo do show business, mas assim, muito voltado, na verdade, ao relacionamento e à comercialização, né? E à venda, né? Porque foi quando eu fui convidado a participar da diretoria de um bloco daqueles. E o objetivo era vender para ganhar a 10ª parte. Cada 10 que eu vendia, ganhava 1. Então, era uma forma de ganhar uma grana. Isso eu estava ali com 18, 19 anos. Mas venda de patrocínio? Não, venda de abadá. De abadá? E era vender abadá e, aí vendia 200 abadá, ganhava 10. Cada abadá custava, sei lá, dinheiro de hoje, 3 pau. E aí vendia os abadás que ganhava. Aí vendia os abadá que ganhava, ficava com um para pular e tal, aquela coisa, né? E a minha introdução, então assim, isso coincidiu muito com o negócio do momento que eu fui trabalhar realmente com meu pai ali, no momento que ele estava precisando de um apoio mais forte, eu fui ser esse vendedor dele e ficava também envolvido nesse outro território, né? Se conhecesse nós, já te vendia mais 2, né? Se eu soubesse... Soubesse, eu não ficava sem Foi essa passagem aí, foi por aí. Que delícia. Caramba. Isso aí antes de chegar na publicidade. Que beleza. Pô, mas já estava envolvido, Já estava envolvido, já estava... As vendas sempre por ali. Esqueci de perguntar para a Pinha sobre a profissão dos pais dele. Verdade. O seu Sérgio e a dona Maria Helena? A mamãe sempre foi professora, Marquinhos. O papai... O papai fez muita coisa. Eu me lembro que um dia eu virei para ele e falei assim, papai, eu admiro tanto essas pessoas. Por exemplo, Bruckner, Mozart, Wittgenstein. Eles passam a vida inteira concentrados numa coisa só. Eles querem um acorde, eles querem resolver o problema do que é, por exemplo, a tautologia. Ou Flaubert, ele quer escrever uma frase cristalina, límpida e perfeita o dia inteiro. Ele falou assim, bom, eu também passei minha vida atrás de uma única coisa. Eu falei, o que foi, papai? O senhor foi tudo? Eu falei, minha única coisa era ganhar dinheiro. É isso. Era isso que eu estava atrás o tempo todo. Já era comercial lá. Eu fiz todo mundo na paralela a mim ganhar dinheiro, só que não. O papai fez tudo. Ele vendeu licor de casa em casa. Foi cronista esportivo de futebol no rádio. Escreveu durante muito tempo vários programas de rádio na Rádio Bandeirantes.
onde ele criava muita coisa. Ele foi o primeiro que se chama hoje de diretor de conteúdo da TV Bandeirantes, ele que inaugurou a TV Bandeirantes. Ele tinha uma coluna de humor diária num jornal chamado Última Hora, que era do Samuel Weiner, que é um jornal muito importante, uma coluna profundamente politizada, de esquerda, e com o qual ele tinha muito prestígio, e a gente teve que fugir em 68. Era um negócio muito aventureiro. E o papai, para mim, por causa dessa aura de ser jornalista, de ser líder de greve, de ser de Ativista, esquerda, né? ele me parecia o que ele me parece até hoje. Ele me parecia um herói. Eu adorava o papai, eu tinha sorte de ele me adorar. A gente se dava excepcionalmente bem, e ele era um modelo para mim que eu não consigo substituir, a não ser quando penso em figuras como Muhammad Ali ou qualquer preto. Não pode mais ser branco. Eu sempre brinco com o Magão, falo assim, eu vou repetir, ele vai bocejar, mas eu adoro repetir. Meu grande sonho era ser baiano, preto e viado. Eu não consegui nada. Não foi por falta de se esforçar, mas não consegui. Daí o papai foi para a televisão, ele já tinha trabalhado no Excelsior, na Globo, ele era diretor de programa e escrevia. E na Bandeirantes ele fez algum sucesso e tal, ele foi locutor na TV Excelsior de luta livre. E daí o Alcântara Machado chamou ele, o Zé de Alcântara e o Alex chamaram ele e foi para publicidade. Caramba, daí foi para o MAP. Machado não, MAP, cara, É, percussor pois do MAP. E daí ele ganhou, ele foi um diretor de criação da Alcântara durante uns 18, 20 anos, ganhou muito prêmio, fez muitas campanhas. Vocês, o pai de vocês não é assim, mas ele fez campanha de Bocomoco, de Antártica, Teobaldo, Volkswagen, Danone, ficou muito famoso e reconhecido, e graças a Deus um pouco rico. Sim. E depois ele continuou na Alcântara e ele implantou o departamento de marketing político na Alcântara. E daí ele começou a atender Fernando Henrique, Covas, tudo isso. E depois ele retire, como se fala em português. Ele se aposentou sendo assessor da imprensa oficial. Caramba, a imprensa oficial. trajetória. Ali perto da Moca, ali. Isso, lá mesmo. Que trajetória, hein? Caramba. É de se orgulhar, de verdade. A única coisa, ele e meus filhos é a única coisa que me orgulha. Por outro lado, tenho eu para me envergonhar, o que equilibra sobremaneira a balança. E aí era o seguinte, e como é que foi esse momento, né? Putz, tá lá, o senhor fazendo todo o sucesso, né? Trabalhando pra caramba, o filhão lá, né? Tem uma hora que assim, ó, amiguinho, e aí, meu? Ele não queria. Não, ele não queria que eu trabalhasse. Ele falava tudo menos o trabalho. Vai estudar, Que era né? outro. Nem estudar. Eu desde cedo eu lia muito, Camilinha. Porque eu era muito tímido, como eu sou até hoje. É mesmo? E eu tinha uma dificuldade. Eu era o mais extrovertido da turma, só que eu tava na liberdade. Eu só achava um jeito de comunicar com qualquer coisa que fosse o mundo através dos livros. Em japonês. E o papai tinha. E o papai tinha muito livro em casa. E eu me lembro de um dia, eu vou tentar ser rápido, que entre os livros dele tinha um chamado As Palavras, do Sartre, que é um relato que o Sartre fez da sua infância. A capa era bonitinha e ele era fino. Eu falei, eu vou ler isso, esse troço aqui. E li isso com 11 anos de idade. E eu fiquei fascinado por aquele negócio, por um motivo simples, porque o Sartre detestava a infância. E não era muito diferente do que estava acontecendo comigo. Todo mundo falava que ser criança era uma maravilha. Eu achava um horror. Eu não via a hora daquilo passar e eu atingi a adolescência para me dedicar aos mais saudáveis prazeres do sexo do que me dedicar à aritmética e descobrir a capital dos países. Errado. E eu me lembro que no final na última página do Sartre, ele falava que ele não tinha nenhuma escapatória, que ele não tinha nenhuma saída, que ele não via para a vida dele, para tudo que ele pensava. Nada, a não ser se dedicar, travessão, sem lenço, sem documento, travessão à honra e ao trabalho. E nessa época tinha um festival da Record em que um jovem baiano veio cantar um negócio chamado Alegria, Alegria, Cara, em que ele mencionava sem lenço e sem documento.
E eu me lembro que eu fui pro papai e falei, papai, esse cara aqui tá falando de ciência do documento, que é o que eu acabei de ler aqui no Sartre. Daí ele falou assim, filhinho, eu acho difícil que ele conheça o Sartre. Eu falei, mas o senhor já ouviu com atenção esse moço? Ele falou, já, mas é do interior da Bahia, eu não sei muito bem e tal. Ele falou assim, mas eu vou ver melhor. Daí ele foi ver melhor o que dizia, o que pensava, o que sentia, como falava o Caetano Veloso. Ele me chamou um dia e falou assim, eu fui muito injusto. Não é que ele conheça o Sartre, ele é melhor que o Sartre. Olha. E daí, na verdade, a minha entrada para o que acabarei se tornando um dos valores mais preciosos da minha vida, que é a Bahia e tudo que ela representa, se deu através de um existencialista francês, que já estava fora de moda naquela época, e através da leitura. E foi aí que eu descobri tudo. E o papai, para minha sorte também, ele tinha muito orgulho disso. Quando eu contei para ele que eu ia estudar na faculdade grego e latim, ele ficou muito emocionado quando eu ia estudar grego e latim clássico. Na verdade, estudar história. Mas eu adorava um poeta chamado Carlos Drummond de Andrade, que era muito refratário a qualquer contato. Quando eu fiz 16 anos, o papai me deu de presente e até o Rio de Janeiro conheceu o Drummond. Sério? Conhecer Drummond. Até me arrepiou aqui, ó. Que legal. E ele ligou para o Justino Martins, que era um editor de uma revista muito importante na época. Você lembra? Fato e Foto? Quer dizer, você não lembra, lembro, você mas sabe. Conheço a história. E daí o Justino Martins tinha uma amante e pediu para essa amante arrumar isso. E, para minha sorte, essa mulher era uma das mulheres mais lindas que eu já vi. Era uma carioca deslumbrante. E ela não conseguia chegar perto do Drummond. Até que ela foi até o apartamento do Drummond e a mulher dele falou assim, minha filha, você não vai conseguir. O Carlos é muito difícil, muito arredio. A não ser que você pegue esse moço que veio de São Paulo e leve ele para a livraria Leonardo da Vinci, por onde ele passa todo dia. Nossa. A mulher me pegou e levou, na hora do almoço, para Leonardo da Vinci. E, para minha sorte, como todo grande poeta, o Drummond era tarado. E quando viu essa mulher, ele ficou fora dele. E daí eu fiquei lá, sem conseguir falar nada. Tinha lá um volume da obra completa dele, que eu dei para ele assinar no final. E quando ele estava assinando, ele falou, qual é o seu nome? Eu falei, Sérgio Godinho André. Ele começou a assinar, e falou assim, e você vai estudar o quê? Eu falei, história. Porque eu sempre gostava muito de história. Eu tinha uma tese escrita em alemão sobre Hegel e a Revolução. Hegel é um filósofo idealista alemão, sobre Hegel e a Revolução Francesa. Eu achava que se eu entrasse na faculdade e já colocasse na mesa deles uma tese em alemão, eu falei assim, pode voltar para casa. Eu economizava 4 anos da minha vida. Uma tese pronta. Em alemão. Em alemão, e exato. Daí estava feita a minha vida, que eu estava livre da faculdade. Daí o Drummond perguntou o que eu ia fazer, eu falei história e, continuando escrevendo, ele falou assim, quer dizer que você acredita na história. 6 meses depois, estava prestando vestibular para grego e latim clássico. E o papai adorava isso. E nessa época foi que eu me prometi que eu não ia ler nada que não fosse no original. Caramba. Que me interessasse que não fosse no original. E daí eu comecei a aprender muito a ler. E daí ele começou a colecionar livros. Ele hoje tem uma biblioteca com... Não, tem. Imensa. Quanto? 25 mil livros? Não. Eu fui até fuçar, né? Aqui. Passou, né? 45. 45. Magão, eu fui até fuçar aqui para ver se eu achava o autor, né? Mas, enfim, dá-se aqui como autor desconhecido. Mas tem uma frase que acho que resume bem isso daí, que é o seguinte: o difícil é aprender a ler. O resto está escrito. É isso aí. Ele falou assim, cara, no final das contas, quando você é ávido pela leitura, pela busca do conhecimento, procura que você vai achar. É isso aí. O resto tá escrito. É isso aí. Mesmo. Tá achando o quê, hein, Camila? Não, tá vendo aí? Aqui, ó. Tá vendo como eu só venho nos melhores? Exato, eu tô te falando. Né? Mas aí, e não tem jeito, mas no final das contas, o destino te pega e você vai trabalhar. Quando é que você trabalha pela primeira vez? Na Alcântara, como publicitário, por um motivo simples. Eu queria ganhar dinheiro também. Você já começa como publicitário. Como publicitário. Eu era meio redator, e daí lá dentro eu tinha um diretor muito respeitado, chamado Júlio Xavier, que fez o Primeiro Sutiã, fez todas as coisas, fez todos os filmes do Washington. A vida toda. Fez grandes rolos. Quer dizer, os grandes rolos da DPZ. Sim. De comerciais premiados, o Julinho fez. E eu virei assistente dele.
e depois comecei a dirigir comercial para televisão. Comecei a escrever para o jornal, crítica de cinema, crítica de música, crítica de literatura. Daí fui para a revista, fundei uma revista chamada Bravo, que era uma revista de cultura, Caralho. de um moço chamado Luiz Felipe Dávila. Onde eu fui editor e escrevi uma coluna durante o tempo todo da revista. Escrevi para a Vogue, para a República, para Sabor, para um monte de coisa. E daí meio que dividi a minha vida profissional entre comunicação, propaganda, marketing e televisão e escrever. Escrevi um romance que acabou premiado por falta de cautela de alguém. Um erro, Escrevi. de anotação. E hoje o que mais me diverte é o negócio que o Magrão está falando, de que era escrever no Instagram. Desde que ninguém leia. Imagina que não. Cara, que Nossa, legal, hein? Muito. Deixa eu voltar aqui a história pro Magão, porque o Magão, a gente parou no momento que você entra na publicidade, né? Como é? Você tinha alguma referência, né? Porque seu pai, enfim, vindo aí da área de negócios dentro da construção civil, né? Você ali no como que era a cena publicitária onde você morava? É interessante, porque o que me leva à publicidade não é nada diferente do que levou ele também e meu pai dele. Era uma grana. Mas acho que assim, o interessante, eu acompanhava muito pouco a cena ou não tinha qualquer relação com isso, né? E tudo que eu via acontecer aqui, acho que já na época o nosso amigo Roger já tinha o Reclame. Talvez o Reclame está com bastante tempo já. Sim. Eu não me lembro exatamente a idade do Reclame, mas alguns outros programas que traziam essa cena publicitária do que acontecia em São Paulo e tal. Aquilo me chamava muita atenção. Hora do intervalo. A hora do intervalo. Aquilo me chamava muita atenção. Mas lá, aquilo não me pegava, eu não percebia aquilo. E eu entro, porque quando eu faço essa passagem pelo negócio do Maceió Fest, e estou ali com meu pai, num dado momento eu me junto com mais outros dois, na época sócios, um que foi meu sócio durante muito tempo, a gente já, depois que eu saio da agência, deixamos de ser sócio, que é o Digão, né, tá lá em Maceió, e o outro era o João Gustavo, o doutor João Gustavo, que a gente tinha, que ele tinha um apelido de Bochecha, né, hoje advogado, muito bem hoje é doutor sucedido. Bochecha. Hoje é doutor Bochecha. Ainda chamam ele de Bochecha. E a gente se junta num dado momento e tem a ideia de construir uma produtora de eventos, coisa que a gente também não sabia exatamente o que estava fazendo, mas a gente queria fazer umas festas nossas, qualquer coisa relacionada a uma rave, que naquela época aqui estava estourando aqui em São Paulo. Eu vinha uma viagem em São Paulo, num desses festivais de publicidade. Mas isso também cutucado pelo trio, né? Que você foi fazendo essa questão da venda dos abadás, Total. Tudo isso ia motivando esse caminho, essa veia empreendedora, na verdade, né? Eu volto daqui com uma ideia, tinha conhecido um cara que era figura na época, era DJ, hoje acho que ele já não é mais DJ, o Ricardo Medrano, que ele fundou recentemente, alguns anos atrás, a Johnny Wash, que é um lance de motos que personaliza. Na Vila Olímpia, animal. Eu conheci o Medrano em 96 com um grande amigo, numa passagem que eu tive aqui. E o Medrano, naquela época, estava tocando e promovendo festas aqui. Eu fui em alguma festa dele. Enfim, aquilo ali me inspirou a voltar e dizer, vamos fazer uma festa nossa e tal. E a gente constrói ali uma produtora de eventos, que a gente faz uma meia dúzia de eventos ali. E aquele movimento fez a gente se relacionar com o mercado para buscar patrocínio, para se relacionar com algumas marcas e tal. E num dado momento alguém fala, monta um anúncio para mim. E a gente, mas como é que vai montar um anúncio? Naquela época era Corel Draw, não sei o quê. Tal. Alguém tinha um curso de informática, né? E vai e monta, e a gente começa a fazer, e aquilo vai acontecendo. Foi um negócio assim, que num dado momento a gente entende que aquilo ali parecia que era um negócio chamado agência de publicidade, né? E a gente
ali por 98 e tal, 97 e tal, é que cai essa ficha de que a gente estava montando uma agência e quando a gente resolve, de fato, montar esse negócio de agência, o advogado resolve sair para continuar a carreira dele, que ele já estava começando a estudar, fico eu e o outro, a gente se junta com mais um grupo e começamos um negócio ali. E foi aí que eu entro, de fato, na publicidade e num dado momento eu falo com meu pai que ia seguir por esse caminho. Naturalmente ele apoiou, sentiu, porque na época ele precisava de mim ali no escritório e tal, mas ele entendia que era uma coisa que estava me movendo mais, né? Tinha a ver com essa coisa da relação com as pessoas também, de uma outra forma, que era uma coisa que eu já gostava de fazer. E não foi à toa, né? E a conta que eu fiz era o seguinte, eu estava num negócio que pagava, na época, o negócio da representação comercial, no negócio segmento do meu pai, pagava 5% de comissão. E o nosso negócio pagava 20%. Eu disse, bom, miseravelmente, se eu fizer qualquer conta menor... Se eu vender metade, eu ganho o dobro. Se eu vender metade, não, se eu vender um quarto do que eu tenho que fazer, eu vou fazer esse dinheiro. Então, não tem como dar errado. E a gente... enfim, aí eu segui. Ali por 98 e tal, a gente começa a constituir, de fato, a agência e eu sigo nessa trajetória aí até 2015 aproximadamente. Aí já aqui e tal, enfim, tivemos no Recife, mas enfim, foi por aí que eu entrei no negócio da publicidade. Caramba, e na passagem disso daí você vira investidor anjo da Handtalk. Handtalk, é verdade. Enfim, por essa história de estar tão relacionado, né, de estar tão próximo de todo mundo, fazer essa coisa do network assim, sem ser uma coisa planejada e programada, mas foi acontecendo muito naturalmente. Um outro grande amigo, que é o Kepler, o João Kepler, que hoje virou essa referência nesse negócio dos investidores anjos, né? Aí fundador da Bossa Nova e tal. Sim. É um grande amigo que tem origem em Maceió, né? Para quem não sabe. E o Kepler me chama certa vez ali por 2012, fala, Magão, cara, ele começou a entrar nesse ambiente ali por esse período, né? Nesse território e tal. Ele sempre teve uma formação nessa área de tecnologia, tinha feito alguns empreendimentos, era um cara já de muito sucesso, e naquele momento ele estava voltando um pouco às origens e voltando a esse território da tecnologia, dos investimentos, então ele descobre que tem esse negócio do movimento das startups surgindo, vendo isso lá fora, no Vale do Silício, e ele sempre estudou muito, né? E aí ele observa essa cena acontecendo aqui no Brasil e ele ajuda a promover essa cena, se junta com o pessoal naquela época, Flávio Horta, que tem a Digitalks, né? Chama o Flávio Horta para fazer um dos eventos que o Flávio Horta tinha, que era o Demo Day, em Alagoas. E ele vai e faz esse evento lá, fez por algumas edições, e lá surgem alguns vencedores e tal, e um dos vencedores foi essa startup que tinha um MVP à época, que era a Handtalk, que tinha feito um aplicativo de acessibilidade para ajudar na tradução do português para a linguagem de sinais Libras, né? Então, para você ajudar nessa comunicação entre os falantes e os não falantes, e os meninos precisavam, naquele momento, de um investimento anjo para colocar de pé esse negócio, e ele disse, Magão, precisamos juntar uma galera vamos juntar uns investidores para fazer um investimento nesse negócio de investimento anjo, então era a primeira vez. Ele me chama, eu chamo mais outros 3 amigos que acreditam no projeto e a gente fez uma aposta ali que foi muito sucesso. Tá aí a Handtalk, que hoje é super reconhecida, fatura bastante, tem uma trajetória de grande sucesso hoje aí, aplicando a sua solução para fazer essa interação aí entre os falantes e os não falantes. Muito legal. Olha que coisa, hein, Magão? E a minha convivência com o Flávio Horta é quase que diária. Fala sério. Ele hoje, né, o Digitalks tem o escritório no mesmo WeWork do Amigos do Mercado, estamos no mesmo andar, inclusive. E, puxa, para mim é uma grande referência. A gente conversa muito, né? Porque o Amigos do Mercado tá começando a fazer essa jornada de eventos regionais. Pô, o Flávio, o Digitalks rodou o Brasil inteiro. Né? Hoje tem um evento enorme e tal. E é um cara, gente boa pra caramba, muito gente boa. Aliás, fica aqui o meu convite, já que eu vejo ele só todo dia, vamos fazer o convite pelo vídeo. Flavião, vem aqui, né, contar a sua história, a história do Digitalks, né?
que é uma história muito bonita. O Flavião é gente boa demais, cara. O Flavião Fala do bem. o Flavião é um cara muito, 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 muito bacana. Né? Fora que faz um churrasco. O Flavião faz um churrasco. Boa. Já estivemos na casa do Flavião lá fazendo um churrasco. O Flavião manda bem demais. Né? Eu vou trazer novamente a conversa aqui pro lado do Sérgio. O seguinte. Do Arapa. Tava tão bom. Arapinha. Tava tão bom. Até me chamar de Sérgio. Nem me reconheci. Pode me chamar do que você Me quiser. chama de Bruno agora. Me chama de Daniela. Arapinho, tá falando sobre nomes, né? A gente gosta muito de explorar aqui esse lance de, cara, e aí, jogamos com quem nesse negócio aqui? Né? Você falou ali da publicidade na época da Alcântara e tal, né? Estávamos aqui nos bastidores falando dos nossos amigos em comum lá da Band, né? Como é que vai se passando a sua trajetória e quem que cruza o seu caminho aí nos seus trabalhos da vida? Querido, o que foi mais importante foi um amigo comum nosso, que é o Zé Amanso, que quando eu estava achando que a publicidade estava mudando muito e eu não sabia fazer, na época, o que ela estava se tornando, eu achava mais educado abrir mão das coisas do que me aventurar por algo que eu queria entender melhor, porque o que eu via era muita gente fazendo sem entender. Quando eu vi que essa gente que fazia sem entender dava certo, eu falei, bom, vale tudo, então... Deixa eu sair. E daí o Zé me convidou para... Ele tinha lido esse livro que eu tinha escrito, ele gostava muito disso, e ele estava, na época, dirigindo o programa da Eliana, na Record. E através da Eliana, que namorava o Roberto Justus na época, ele conheceu o Roberto. E o Walter Zagari, que estava na Record, tinha comprado os direitos de um programa chamado Aprendiz e convidou o Roberto, com o faro que nós conhecemos que o Walter tem. E o Roberto aceitou. E daí o Zé Amanso me convidou para escrever o Aprendiz. E daí a gente implantou o Aprendiz, fizemos todas as temporadas da Record, que foram umas 11 ou 12, fizemos a primeira temporada na Bandeirantes, e daí a gente formou um núcleo na Record e eu comecei a escrever, dirigir e ser o editor-chefe de um monte de programas. Desde o 50 por 1, com outro amigo comum nosso. O Magrão a gente só tem amigo comum. Nós não somos amigos, mas a gente tem um monte de amigo comum. Nós nos detestamos, mas temos uma multidão de amigos comuns. Eu preciso, quando ele fala do 50 por 1, traz aí o nosso querido amigo Garneiro, Álvaro, e que foi o momento onde a gente se conhece, na verdade, porque eu ainda estou em Maceió quando a gente se conhece. E essa passagem é maravilhosa. Vou interromper ele, porque essa passagem é maravilhosa. Essa passagem é maravilhosa, na verdade, num dado momento ali por 2009, eu conheço um amigo que é o Clebinho, um potiguar, um cara espetacular, Kleber Tinoco, um grande abraço para o Clebinho, figura extraordinária. E o Clebinho conheço através do irmão dele, que é o Gênio Tinoco, dono de uma agência importante lá em Natal, chamada Armação Propaganda. Magão, o Clebinho tá fazendo uns negócios, uma produção, meu irmão tá, o Clebinho, uma produção pro Álvaro Garneiro, pro 50 por 1, precisa de uma ajuda para viabilizar o programa em Alagoas. E eu tô falando para ele procurar você, enfim. Aí quando eu conheço o Clebinho, a gente vai papeando e tal, e ele precisava de uma ajuda para ajudar a produzir o programa do 50 por 1 em Alagoas, ali naquele momento, ali em 2009. O 50 por 1 já era 2009. E o 50 por 1 já era um sucesso, né? Já estava... Não me lembro a primeira temporada quando foi. Não lembro também. Mas já tem algum tempo, já tinha algumas temporadas rodando ali, e era a temporada Brasil e tal. E eu disse, não, pô, manda ele me ligar e vamos, e faço amizade com o Clebinho e ajuda a viabilizar a ida do programa para lá. E o Arapa era o diretor, e era o escritor, na verdade, era o cara que estava por trás de todo o pensamento ali. Eu não sabia, ignorantemente, eu não sabia quem era ele. Né? Não sabia, sinal de bom gosto. Não sabia que existia, só conhecia quem está na câmera, né? Sim. O bacana, né? O Álvaro. Galã, né? O galã. E a gente vai gravar o programa, e o Arapa nunca viajava para acompanhar os programas, mas nesse ele tinha a missão de acompanhar. Não sei se acompanhou
todos os dias que a gente gravou, foi, sei lá, 5 dias viajando. Acho que num dado momento ele chega para gravar os últimos 2 ou 3 dias. E foi super divertido quando a gente se conhece. E aí foi quando criou amizade também com o Álvaro. E foi tudo muito divertido. Primeira passagem que a gente teve lá, ele vai lembrar disso provavelmente. Tava o Cebolinha, o Cebola, o Léo Paiola. Que hoje é diretor de fotografia de novela da Globo. É isso. Um cara sensacional também, o Léozinho, e o Cebolinha. E o nosso querido amigo que lamentavelmente nos deixou, que era o Parres, né? O Parres de Felite, que era um cara, que era o produtor do programa, era um gênio da produção, né? Conseguia produzir programa no Cazaquistão. Se o Arapa dissesse para ele, preciso produzir no Cazaquistão, você tem que arrumar um cara que fala francês no Cazaquistão, ele arruma. Cara, ele era genial. Eu realmente lamento muito não ser viado. Porque o Parres é o homem mais elegante, mais bonito, mais decente. Como eu queria dar pro Parres. Mas não conseguia. A gente se admirava muito. E ele casou com a filha do Roger Agnelli. E estava naquele avião com o Roger que caiu. Que caiu aqui no Campo de Marte. Eles estavam indo para um evento no Rio. Um casamento. Um casamento no sábado. Rio. E eles caíram aqui na Casa Verde. Casa Verde. Foi alguma coisa assim. Era um avião pequeno. Decolou, é isso aí. Decolou um avião do Campo de pequeno, Marte e deu um problema. Que era o próprio Roger pilotando. E aí tava o Parres e a nossa última noite lá, a gente acaba numa barraca de praia de um grande amigo também, o Adinho, né? E o Adinho recebe a gente lá para fazer a última gravação daquele programa, né? E o Arapa estava lá com a gente. Pô, num dado momento estava o Arapa com narguilé. Puta, mas foi uma delícia ali na barraca, chama Lopana, né, do meu amigo, nosso querido amigo Adinho. E foi uma delícia, assim, foi um negócio. Quando a gente se conhece, e aí eu, desde então, não tinha ainda exatamente planos de vir a São Paulo. Vim 2 anos depois, só fui chegar aqui em 2011. Tinha idas e vindas, tinha algumas histórias, a gente foi convivendo, e é isso. Então, assim, eu interrompi isso, porque quando ele falou do 50 por 1, eu achei super interessante trazer essa memória. Não, cara, essas formas com que as nossas vidas se cruzam é animal. A ideia do Papo de Amigo é justamente trazer isso, né? E a história depois que acontece, né, ela parece que é simples de contar, mas quando a gente pensa no momento que ela ocorreu, imagina o seguinte, Arapinho, alguém tem lá uma ideia de trazer um programa onde as pessoas vão ser julgadas pelo seu trabalho, serão demitidas na TV para todo mundo, e aí você foi um dos que ajudou a falar que isso seria uma ótima ideia. Para te falar a verdade, eu fui um dos que ajudei a falar que o Roberto Justo seria uma ótima ideia, né? Cara, que traz um cara que é empresário, né, para sua primeira experiência como cara. Eu tive a sorte, o Roberto também não sei porquê, ele me respeitava muito. E eu acertei especialmente no programa, no primeiro programa, na abertura do primeiro programa. Eu vi que o Roberto tinha alguns problemas não de imagem, mas tinha alguns pontos que eram meio delicados na época. Para ele ter autoridade moral suficiente para demitir 15 pessoas num grupo de 16. Porque no caso americano, o atual candidato à presidência tinha um outro perfil. Eram programas completamente diferentes. Completamente diferentes. E eu me lembro que foi muito lisonjeiro isso, porque o cara da Fremantle, numa palestra em Cannes, sobre televisão, falou que os únicos programas, adaptações do Aprendiz no mundo que ele respeitava eram o americano e brasileiro. Olha só. Que talvez o inglês, com o Lord Sugar tinha alguma coisa, mas que os que ele respeitava mesmo, que tinham consistência e tal, era isso. E eu me lembro que na abertura do Roberto, eu falei assim, a gente precisa considerar isso um programa político. E daí eu pus o Roberto em cima de um arranha-céu. Chega o helicóptero lá, eu chegava, lembro bem. Ele falava, esta é a minha cidade. Foi referência pra mim. Esta é a minha cidade. E ele dizia, dizem que São Paulo é uma selva, e é bom que seja mesmo, porque eu tô à procura de uma fera. Era cafajeste, mas funcionava. E no final, uma coisa que a gente manteve nas outras primeiras, 5 ou 6 temporadas, ele dizia assim, pode ser que você tenha ouvido muita coisa
boba sobre mim, mas aqui nós não vamos falar sobre futilidade. Aqui nós vamos falar sobre negócio. Sobre negócio. E ele terminava dizendo: fama e celebridade é para amadores. Esse é um programa para profissionais. Isso fazia com que quem atacasse o programa fosse chantageado na base para falar assim: eu não posso atacar porque senão eu sou um amador. E a coisa foi armada de uma forma tão diabólica que isso acabou funcionando muito. E depois todo o processo de descobrir como enquadrar o Roberto, como dirigir, como iluminar, como escrever, como fazer, qual era a mecânica dos gestos, qual era o ritmo da fala. E daí foi engraçado porque perto do final dessa primeira temporada eu pedi uma pesquisa para a Record, uma qualitativa. E eles fizeram. E eles, quando vieram me entregar, a pessoa que estava acima de mim veio me entregar com um ar consternado, porque não tinha entendido quase nada da pesquisa. Eu falei: mas você não entendeu o quê? Eu falei assim: não, eu não entendi quase nada, tem uma coisa que eu nunca vou entender. Eu falei assim: você sabe qual é a faixa de idade onde esse programa mais cresceu nas últimas 8 semanas? Eu falei: não imagino. Entre 8 e 11 anos. Olha isso. É um sucesso para crianças. Daí eu adorei ouvir isso, porque, claro, o que as crianças estavam procurando lá era um pai. E encontraram no Roberto, era uma figura de autoridade. Porque o que se chamava, nesse neologismo detestável, de reality show, era um modelo de série para televisão que estava baseado particular, especificamente, no mecanismo de indiscrição. Você espia, você quer ver. Isso é algo em si subversivo, desde o Silvio Santos, com o caso dos artistas, até o exemplo canônico, que é o Big Brother Brasil. Sim. Quer dizer, você espia, você quer ver fofoca, agressão, sexo, a promessa de sexo, a promessa traição. de agressão, traição, a mentira e o caráter. O Aprendiz, eu falei assim: nós vamos fazer um tipo de programa cujo modelo seja frontalmente contrário a isso, que não esteja baseado na anarquia, que é a indiscrição, ou na falta de ordem, que seja algo que tenha uma ordem, tenha um centro, a periferia muito bem distribuída em termos de conteúdo, em termos de símbolo, assim, e tudo emane de algo que seja a encarnação viva da autoridade do poder. Eu falei: vamos transformar essa emanação na figura do Roberto. Então deu certo. Super Não, cara, deu. deu muito certo. Deu muito Nossa. certo. Foi referência para mim. Incrível. Projetos eu lembro da faculdade. Foi muito falado isso na época. E eu tava na faculdade nesse ano, no primeiro. Eu não Foi perdi a esse Vivi. um Por isso que você veio episódio. fazer a entrevista. O Otaviani hoje veio, não é isso não? Não queria falar! Não queria falar! Ela que tirou o Otaviani e disse: não sou eu que vou. Não O queria Rafa tá falar. indo. Não, e daí foi impressionante porque o Roberto, que era visto de uma forma muito equivocada antes, ele começou a ser chamado para dar palestras Exatamente. de liderança, de empreendedorismo, da Getúlio Vargas e tudo. Eu mesmo fui dar palestra em um monte de faculdade para explicar o que era o Aprendiz e como eu via o Roberto como construção de imagem, como figura. Espetacular. Para o Sebrae, para um monte de coisa. Caramba, não, e, cara, foi um espetáculo, Foi cara. mesmo. Né? E de fato, no final, eu tava até comentando aqui, preciso até mandar um beijo, né, pra minha querida amiga Renata Lorena. Sabe que a minha VP lá da HBO foi Aprendiz. É mesmo? Foi, passou pelo Aprendiz. E depois eu acabei trabalhando, né? Sucedi uma posição da Viviane, Eu da conheci a Viviane Vivi Braufman também. na Band. Né, fui e eu posso estar enganado, mas era bem o início da cena do reality show num formato muito diferente. Era. E foi o primeiro da Record que explodiu. Foi. Né? Caramba, meu. E aí depois, na sequência disso, tem lá todo. Quantos anos ficou no ar? Ficou? Quantas temporadas teve? 11 ou 12. 11 ou 12. Aí depois teve a jornada com o João Dória. Isso. Né? Que eu fiz também. Fez também com o João Dória. Também foi um outro desafio tremendo, né? Foi. Porque vinha de um sucesso enorme lá com... Eu, na verdade, na época, eu discuti muito com o Zé Manso, eu falei assim, quem pode substituir a esse ponto de sucesso e de projeção esse programa? Eu falei, em primeiro lugar, precisa ser uma mulher, para não ter comparação. E daí nós fomos falar com a Ana Maria Diniz. E a Ana é uma mulher muito decidida, talvez de muito bom gosto, eu não queria nem ouvir falar em televisão. Não é do programa, era de televisão. Ela não queria. Ela não queria.
E daí, eu não me lembro bem qual foi, mas talvez tenha passado pelo Walter também, a indicação do João. Porque o Walter trabalhou com o João, Sim. ou o João trabalhou com o Walter. E eu achei que, por exemplo, daí na abertura do João era a mesma coisa, mas eu não podia basear a autoridade no João, porque é um perfil completamente diferente do Roberto. E daí eu falei, vamos fazer uma coisa, vamos para o MIT e vamos falar que a autoridade do João é baseada em informação. Que não era mentira. E era um tipo, às vezes privilegiado, às vezes organizado, que articulava uma teia de informação visando o negócio, pelo qual ele acabou ganhando e conquistando tudo que ele ganhou e conquistou muito bem, e fez um aprendiz que eu acho mais cruel que o do Roberto. As pessoas não têm essa impressão, mas porque talvez não tenham os órgãos de atenção afinados de uma forma ligeiramente mais talentosa. Porque o Roberto, ele é muito violento. O Roberto é uma pessoa de paixões violentas e muito eloquente. E ele fala sempre o que lhe passa pela cabeça, e quase tudo passa pela cabeça do Roberto quando ele está julgando ou avaliando alguma coisa. O João é muito mais político, mas ele é muito mais cruel. Quer dizer, as demissões do João chegavam a um nível de humilhação, não digo, mas de crueldade que o Roberto não tem o talento. São duas almas construídas de uma forma diferente. Para minha sorte e para a sorte da Record, o do João também foi muito bem. Mas não foi tão bem quanto o do Roberto. Porque, por um motivo simples, porque o aprendiz era a cara do Roberto. Não tem substituição é a loucura. Então não tinha muito o que fazer, a não ser que você colocasse realmente alguma outra coisa lá. Eu não estou querendo chamar uma mulher de alguma outra coisa. Sim, não, mas nesses assim, tempos outro perfil, né? de correção. Mas precisava ser, não podia ser um homem, não podia ser uma coisa. Quer dizer, precisava falar assim, mudou isso aqui, é outro programa. É outro programa. Não, e você sabe que também, né, no tempo que precede um pouquinho a explosão dos memes, tem aquele momento icônico que é o cara demitindo o Roberto. Ele já na iminência de ser demitido, falou, não, eu demito você da minha história. Genial. Aquilo virou um meme, né? Virou. Eu me lembro muito desse episódio porque quando eles eram demitidos, eles entravam num táxi para voltar supostamente para voltar pro hotel. E eu que sentava do lado do candidato que tinha acabado de ser demitido para fazer uma entrevista com ele. Na saída, você disse? Na saída. Que era o que ia ao ar junto com os créditos. Tá. E eu me lembro que com esse cara, eu falei assim, eu não saio enquanto não tiver algo relevante para voltar para a emissora. Eu cutucava para cá, cutucava para lá e falava e perguntava uma coisa, perguntava o cara outra. completamente fora do eixo. Era um cara que... Mas ele muito composto, falando com aquele horroroso sotaque americano do meio oeste, que é pior que Sorocaba. Coisa horrorosa. E ele o tempo todo, ele falou, não, acho que não nasci para este programa, Roberto não nasceu para mim. Então, falei, não havia como cercar esse homem. Quando eu estava quase desistindo, eu falei, bom, mas você foi demitido. E você é um sujeito muito preparado tudo isso. O que você vai falar para tua família? Daí ele começou a chorar. Pegou no ponto. Camila daí começou a chorar e não parava mais. E chorava de soluçar. E daí eu fiquei quieto. E quando ele parava de soluçar, eu falei assim, a família, o que você vai falar da família? O filho, sua mãe, sua mulher, seu filhinho. Daí ele voltava a chorar. Seu filhinho é ótimo. Quando eu voltei para a emissora, eu falei assim, olha, esse é um táxi que a gente vai fazer diferente. Esse cara não vai falar uma palavra. Ele vai chorar do começo ao fim. Que foi o que foi pro ar. E também funcionou. E foi um bom contraponto à suposta, quer dizer, suposta não, a petulância de ele quebrar o contrato e enfrentar o Roberto. Eu torcia para que alguém enfrentasse o Roberto. Mas uma coisa é enfrentar o Roberto, outra coisa é se arvorar o direito de se demitir. Quer dizer, porque daí ele está se pondo no lugar do apresentador. Não faz sentido. Então é uma coisa imoral, não por causa do suposto enfrentamento, mas porque ele não pode, por contrato e por bons modos, falar que ele se demite. Não é função dele se demitir. Caramba. E na sequência disso, você vê todos esses realities chegando, cara, desde mulheres ricas
né? Cara, desde Mulheres Ricas a, enfim, Fazenda e Big Brother, né? Masterchef, a gente esteve muito perto ali de Masterchef, que eu acho que é um outro formato, acho não, enfim, certeza, um formato super vencedor. Tive o prazer, inclusive, de vender cotas do Masterchef quando estive lá, né? E é interessante ver como que essa cena desenvolveu, né? Mas eu acho que desenvolveu, Marquinhos, por causa daquele negócio que eu tinha falado antes, que é uma coisa que eu tô tão convencido que eu devo estar muito errado. Que é assim, a história era considerada algo que você privilegiava grandes datas, grandes conquistas, grandes movimentos. Teve um movimento na França, a partir da década de 30 ou 40, ou como se faz questão de falar hoje, que eu acho uma frescura odiosa, a partir da década de 1930 ou 1940, que era no Velho Histoire, que eles descobriram a dimensão do que é o cotidiano e que a história se faz também na longa duração. Eu acho que a comunicação acabou descobrindo no Brasil essa esfera e a tradução disso é essa proliferação algo histérica de reality shows, que quer sejam por causa de alguma disputa, quer seja acompanhar o cotidiano de alguém. Que existe muita coisa como isso. O Zafir, não sei o quê, tem muita coisa desse negócio. E eu acho que isso devia estar na base de qualquer raciocínio, qualquer inteligência de marketing hoje ou de publicidade, que é sempre levar em conta o fato de que o comportamento hoje não é algo sobre o qual você atue para convencer. É algo que você lisonjeie para ser mais explorado. Então, quer dizer, a variável fulcral do negócio de comunicação hoje e, perifericamente, de publicidade é essa dimensão do cotidiano que se espalha hoje por todos os canais, pelo streaming, por TV fechada, por eventos, por ações e por tudo isso. Por isso que eu fiquei tão fascinado com você me explicando, dada a minha abissal ignorância de tudo, o que era o Elan, que é algo que privilegia justamente não o core duro do que é a propaganda, mas o que está na periferia. E eu sempre preferi acreditar muito mais na força da periferia e do que é transversal e oblíquo do que está no centro. Eu desconfio do centro, eu não gosto de coisas que... Por isso essas expressões, falam assim, olha, eu sou uma pessoa muito centrada. Eu tenho vontade de pegar um motosserra e esquartejar qualquer pessoa que me fala isso. Eu quero pessoas centradas longe de mim, mas longe de mim. E preferencialmente enterradas. Então, eu acho que tudo isso, no fundo, esse negócio ao qual você referiu, Marquinhos, dessa coisa, faz parte de um movimento muito maior que essa descoberta, que eu acho em si muito saudável, em termos de história da cultura, em termos de sociologia do comportamento, que é o que pode representar como potencialidade de a criação de uma nova linguagem à esfera do dia a dia. Sim. Acho que é isso. É isso. Que é isso? Você acha que é isso, não? Você Não, acha não, que é pô, isso? Claro que é é isso. isso. porra. isso. Porque Perfeito. a gente... O que precede o sucesso dos reality shows? São as novelas. E as novelas eram histórias, enfim, contadas por... Que por em teoria era o cotidiano, É, né? Exatamente. mas que todos ali sabiam que elas estavam sendo contadas, né? E aí, de repente, a gente sai da novela para o de nem férias pra com o ex. vida. Nem todo mundo, Exatamente. mas nem todo mundo queria acreditar que era contada, né? Não, que queria Aliás, viver a grande isso, maioria é. queria que fosse verdade, É, né? sim. queria E viver como disputava realidade. aquilo e... De ficar com raiva É isso. do pessoal vilão, do vilão, né? é De isso. querer maltratar o vilão quando visse Na na rua, É exatamente. isso né? aí. De dar boa noite pro telejornal. Agora, você vê que coisa curiosa isso. Você tem toda a razão, como tudo que vocês três estão falando. Quando a gente fez o Primeiro Aprendiz, a minha preocupação era espelhar no elenco personagens que fossem herdados da tradição da novela. Então precisava ter a moça ingênua, precisava ter a sexy, precisava ter o os vilão, personagens precisava ter o ingênuo, precisava ter tudo isso. Porque, na verdade, certo. embora a gente tivesse em algo que fosse documental e fosse real, quer dizer, eu não achava que as pessoas seriam capazes de entender o que era a realidade se ele não tivesse dialeticamente Contexto ali, ancorado aham. na ficção. Faz naquilo sentido. que da ficção. Então, quer faz dizer, muito o que sentido. você faz é trazer para o documental algo que é da ficção para fazer com que, curiosissimamente, o que é documental e real pareça verdadeiro. Porque sem um elemento de ficção, ninguém acreditaria naquilo. Olha, É o poder do storytelling. Sensacional. Mas é isso. Tem que ter todos. Porque no final das contas, imagina, eu acho que talvez o aprendiz mais chato do mundo seria se você pegasse,
né? Os Só 17, gente os competente. 17 Igual, caras, exato. melhores caras do Exato. MIT. Não, Você Não e é, assim, só horroroso. não é só competente, é só com aquele perfil que seria aquele perfil exato. executivo, Maçante extremamente ali, centrado, É. extremamente cumpridor e tal. Todo mundo for aquilo, puta, aí Ia ficar o negócio muito perdeu a forçado, graça, né? não ia Com ficar. com o mesmo perfil. Então, acho que essa aula que ele dá pra gente aí é super importante pra gente Muito. entender esse behind the scenes aí, né? Acho que é super bacana, né? Muito bom. Quero trazer pro Magão. Magão, e aí, enfim, começa, você vem para São Paulo e tal, mas você tem aí, pelo menos a visão que eu tenho sua como profissional, que é um profissional que circula muito bem por muitos estados. Você passa a visitar o Brasil como poucos, né, meu amigo? A fazer negócios, a ter... Ele tá sendo enfim, modesto. Viaja como ninguém. Como é que tá as milhas? Como é verdade. Bombando. Eu imagino. Mas é mais ou menos isso, né? Quando eu entro para o negócio da comercialização de mídia através da construção de um negócio de representação, quando eu identifico que esse poderia ser um caminho, quando eu entendo que o negócio da publicidade, muito tempo depois que ele já tinha enxergado, talvez, né, estavam havendo mudanças dentro do negócio que eu já não me encantavam tanto estar do lado da agência, né? Eu digo, bom, preciso sair para fazer alguma outra coisa que não mais está dentro de agência, que aquilo me cansou o dia a dia de agência, né? E aí eu chego nessa ideia. No primeiro momento, o mercado de Brasília se apresenta como sendo essa porta de entrada. Por quê? Porque o mercado de Brasília tem essa característica de ter muitos escritórios de representação. Sim. Né? Porque os grandes veículos de mídia, eles procuram ter em Brasília ou um escritório próprio, se ele é grande o suficiente para ter uma estrutura, né? Ou ele busca um representante comercial. O teu primeiro foi lá, né, mano? Não, aí começa lá, em 2017, quando a gente entende, eu entendo que tinha esse movimento, e eu digo, bom, é algo que vai, onde eu aproveito o meu conhecimento de ter vivido por 17 anos à frente do negócio de agência, na relação com marcas, com anunciantes, com veículos, com criativos e tal, toda essa troca, né, que me permitiu conhecer o Arapa, né, estar do lado da agência, né? Esse relacionamento. Não, mais do que o relacionamento, primeiro o conhecimento, né? Algum conhecimento certeza. Que eu adquiri nessa relação do marketing ou da publicidade. Depois o relacionamento, né? Que eu já tinha algum relacionamento naquele momento que foi acontecendo de forma exponencial de 17 para cá, talvez de uma forma muito maior, né? E aí virou muito maior essa rede de relacionamento, né? E depois onde eu consigo fazer aquilo que eu, de fato, entendo que eu tenho como uma atividade nata minha, talvez, que seja a história da venda, né? Não só da venda, mas do relacionamento, então onde eu consigo aproveitar isso, né? Eu trago, então, esses assets, né? Eu consigo, num negócio que era esse, trazer esses assets e vou buscar... Se vocês me permitirem aqui, agora eu vou interromper o Magantos. É assim, a minha natureza é uma natureza, por princípio, analítica. Eu quero dizer, se eu não entendo algo, isso é como se fosse uma falta de respeito minha comigo mesmo. Então, independente de fazer bem, fazer mal, fazer muito ou fazer pouco, o que eu quero é entender o que é isso, que não é a minha preocupação maior, mas é uma preocupação prática, porque se eu entender o que é esse mundo desse mercado e o mundo da comunicação hoje, como funciona isso tudo, me é mais prático pensar isso no médio prazo e encontrar algum tipo de recurso ou de invenção para que isso funcione melhor. Eu acho que nesse panorama, para mim, e aqui é um testemunho pessoal e absolutamente honesto, que evidentemente eu vou cobrar, o caso do Magão e da Mosaico é um caso exemplar. Você precisa passar pelo que o Magão construiu e pelo que a Mosaico fez, e mais do que isso, pelo tipo de inteligência, pelo tipo de ardil. Aqui eu estou usando a palavra ardil, mas estou pensando na palavra ardil em alemão. O tipo de ardil quer dizer o tipo de como você desmonta uma situação, um contexto, para fazer com que ele comece a trabalhar através dos seus braços para você mesmo e para ele ao mesmo tempo. E para isso, a inteligência, eu acho, do Magão é algo que é absolutamente singular, e
eu vou cobrar caro isso. E eu acho que precisa ser estudada. Alguém precisa se debruçar sobre isso. Estuda aí, Magão. E falar assim, o que aconteceu com a Mosaico, porque é um fenômeno. Sim. O que o Magão fez com o negócio dele nos 3 anos é um negócio sem paralelo com qualquer agência, pequena ou grande. A Alcântara não cresceu o percentual que o Magão conseguiu fazer com que a Mosaico crescesse a partir de um tipo de interlocução que é não só muito saudável e muito proveitosa para os clientes, mas para a natureza do negócio. Por isso que eu falo que ela precisa ser estudada. Porque se você não passar, por exemplo, por alguns casos isolados e pela natureza estrutural do problema hoje de comunicação e de publicidade, você vai ser um ingênuo. Você vai ser um idiota, a bem da verdade. Sim, E, por exemplo, o caso da Mosaico, eu acho que é canônico e é exemplar nesse sentido. com certeza. Isso dele emociona. Não, é verdade. Eu não tô. Eu vou cobrar. Mas é verdade, Magaço. E Magão, num cenário extremamente desafiador, porque, enfim, qual que é o grande cliente de Brasília? É o governo. Exato. Né? E aí, quando você tem uma transição de governos antagônicos, cara, você tem uma mudança completa de toda a cena. E você consegue ter sucesso em ambos os cenários. Eu acho que assim, primeiro agradeço aí as palavras do Arapinha. Sei que vai custar caro. Imagina, Magaço, pelo amor de Deus. Mas é um grande amigo. Então, assim, as palavras de amigos é difícil, né? Você sabe que tem muita gentileza no fundo, né? Mas primeiro que assim, eu sou parte disso, né? Você conhece bem o Léo, tem o Loli, que é o nosso outro sócio, que o Arapa, assim, acho que ainda não conheceu os meninos, e o Antônio também. Então, são nós 4 que construímos e estamos construindo aí tantos outros negócios que estão envolvidos dentro da estrutura que nasceu da Mosaico hoje, que caminha para outras frentes de negócio, como a UIOH, né? A DMS, a Range, né? Então, a gente tem um negócio que está centralizado ali hoje na COI Group, né? Mas, assim, esse desafio de viver a passagem, ela se deu muito naquilo que a gente conseguiu construir com o mercado, né? Ou seja, das relações que a gente conseguiu construir dentro das agências, dos profissionais, que naturalmente você tem essa transição, mas a relação ela passou de fato a não ser política, né? Ela passou a ser uma relação que ela é entregue por aquilo que a gente pode fazer de melhor na relação com a agência, para o veículo que a gente atende, né? Para o veículo que a gente atende, na relação com aquele cliente final, que pode ser a SECOM, pode ser a Caixa Econômica, Banco do Brasil, Ministério da Saúde, onde a gente começa isso ali, né? Esse negócio da gente em Brasília, e depois vai caminhando para outras frentes de negócios, onde a gente hoje atua no segmento privado, né? Com clientes que estão colocados aqui em São Paulo, porque a gente foi transformando o nosso negócio, né? Mas, de fato, a origem onde nasce ali em Brasília é, de fato, fazer esse tipo de transição. Poderia dizer assim, que a gente fez um negócio à prova da política. Assim, é um negócio que assim, a gente atende, de fato, procura fazer o melhor para quem está, para quem a gente está atendendo. E nosso primeiro contato sempre é a agência, né? E a agência, ela está lá. Entrou o governo, saiu o governo. A gente profissional que está ali. A gente está lá como a agência está. Desafiador né? Exatamente. Mas a gente procura fazer dessa forma e graças a Deus a gente tem tido algum sucesso aí Super sucesso mesmo. Montamos o negócio em 2021, né? Então, assim, quando eu começo em 2017, eu era sozinho, tinha um sócio naquele momento. Depois, em 2021, surge de um plano do Léo, né, Loli? O Loli sabe que o Léo tinha esse plano guardado de algum tempo. Ele monta essa ideia, nos convida a participar de um negócio maior, onde ele entendia que as 3 partes, cada um estava ali caminhando de um jeito, mas a gente entendia, ele entendeu que tinha uma complementaridade, ele conhecia, nós nos conhecíamos e nos ajudávamos ali na relação com o mercado, e ele enxerga isso em 2021, ele faz esse convite para a gente sentar e discutir o que veio a ser a Mosaico, e então só tem 3 anos. Eu acho que isso aí chama atenção, mas assim, tem muito trabalho. Eu acho que assim, o que você falou, né? A história do viajar bastante, a gente entendeu que Brasília é uma praça importante, mas São Paulo
onde eu moro, resido, né? A gente precisava ter uma atuação também mais presente. Então, a gente começa a fazer um trabalho mais intenso em São Paulo e precisava marcar uma posição mais forte. A gente entende que tinha oportunidades no Rio de Janeiro também, né? Então, a gente começa a fazer Rio de Janeiro. A minha origem do Nordeste me leva ao Nordeste também. Ou seja, como é que eu não vou atuar no Nordeste em praças que eu tenho uma relação, né, umbilical, de fato, como é Pernambuco, como é Alagoas. E depois a gente veio desbravando outras frentes. Hoje a gente caminha, tem uma relação muito boa com o Ceará também. Então, e eu fiquei muito à frente dessa relação com os mercados, assim, né? Apesar de todo mundo se fazer presente num dado momento, cada um na sua esfera de atuação, mas eu acabei me tornando essa figura que virou o viajante aí, viajante. né? O cara chega, O mascate. o cara chega no aeroporto, ô Magão, como é que você tá? Né? Enquanto o Delém, cara. Enquanto o Delém ali, daqui a pouco, puta, é tanta gente, cara. Assim, outro dia eu estava numa agência de publicidade na IBM Quinto, lá de Fortaleza. De repente eu chego na agência, tá lá o Delém sentado. Magão, aqui. Delém também é o onipresente. É pra caramba. onipresente, exatamente. Delém é E a onipresente, gente cara. se esbarra, Aliás, não só ele, esbarram com muita gente, cara. É uma loucura. Aconteceu um fato curioso, eu fico sempre ali no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza. Há 2 semanas eu estava lá. E, aliás, tive com a nossa gloriosa Nath Garcia num evento. Sim. O Nosso Meio. Sim, lá do Fernando. Grande Hélio, Fernando. Grande Fernando, grande amigo, super parceiro. E fui no evento do Fernando Hélio lá, no Nosso Meio, e a Nath estava palestrando, depois a gente voltou. Viemos no mesmo voo. Mas o fato é, naquele dia, no café da manhã, eu tinha encontrado 3 pessoas completamente aleatórias no café da manhã. Do hotel. No hotel. Mas assim, não tinham nada a ver com o evento, não estavam lá para o evento, estavam lá por ocasiões completamente distintas. Figuras, aliás, que não são do nosso meio, da área de publicidade. Um deles, sim, tem uma agência de publicidade no Recife, que é o Bieco, tem a Joga, que foi parte do grupo da Ampla já em um outro momento, mas hoje tem uma agência independente. Eu encontro o Bieco, depois eu encontro mais um amigo, encontro mais outro. 3 pessoas. Então, assim, esse negócio de caminhar bastante, fazer bastante relação, acaba levando esse tipo de curiosidades, encontros, né? É muito bom, bacana. Magão, você falar isso daí, porque eu há meses venho tentando convencer a Camila para ir com a gente nos encontros regionais. Né, Camila? Verdade. Meu chefe precisa me liberar daqui. Ale, libera a Camila para lá ir com a gente, você vê, a gente vai encontrar muita legal. gente. São eventos muito importantes, né? Faz toda a diferença. E é muito louco. Há tempos atrás, eu não conhecia a Ampla, não conhecia os outros mercados, e é muito rico, muito interessante. O próprio trabalho lá do Fernando Hélio, lá no Nosso Meio. É muito legal. Cara, é muito legal para fazendo lá. É uma troca importante. É muito bacana. É animal. E aí, gostou? Tá gostando da nossa conversa? Tô amando. Só tô anotando aqui, ó. Tô anotando. Gente, é muito legal poder fazer isso daí, né? Esse papo, a gente vê os nossos amigos, né? Aquela velha história, jogou com quem? Né? Até Carlos Drummond entrou na outra nossa conversa aqui. Caramba! Né? E aí, isso porque eu lhe falei que ia faltar tempo. E aí agora, depois de passar pela trajetória, né, alguns destaques da trajetória de vocês, a gente sempre caminha para o final da nossa conversa aqui com algum olhar de futuro. Falamos da origem, falamos da trajetória de vocês, né? Quero começar aqui pelo Arapinha. E aí, Arapinha, e o que vem pela frente, meu amigo? No meu caso, a morte. Pelo amor de Deus. Lógico que não. Essa resposta eu tenho e é fácil. Arapinha, o óbito. Os pés do Nosso Senhor. Arapinha, a gente tá no episódio, né, que aliás não é à toa que dentro do meu cenário que tá um grande presente que eu recebi aqui da nossa amiga Luciana Schwartz, que é o nosso Silvinho aqui, né? Perdemos não, enfim, acho que o Silvio Santos deixa a vida para entrar na história. Exato. Né? E no alto dos seus 93. Incrível. Então, Arapinha, você que tá com 34, ainda tem, né? Tem uma trajetória muito grande, tem muito chão, né? E acho que viu muita coisa mudar, né? E dá para se ter mais ou menos uma ideia de para onde que esse negócio está caminhando. O que você arrisca dizer? Eu não arrisco nada, Marquinhos. Deve dar para dizer sim, mas eu não faço a menor ideia.
o futuro, eu te confesso, me é mais odioso que o passado. Isso foi eu me lembro quando eu estava fazendo vestibular, isso foi tema da redação que eu tinha que escrever. E eu falei assim, eu me lembro que eu terminei falando assim, o presente já é largo bastante e nos impõe muito, que ele nos deixe livre quando se trata de escrever sobre o futuro. E não escrevi nada sobre isso porque... Perfeito, né? Eu acho que é assim, como passado, o futuro não existe. E a gente não pode... Um dia perguntaram para Laplace, Napoleão perguntou para Laplace, que papel tinha Deus nas hipóteses dele. E o Laplace respondeu, eu não preciso de hipóteses. Eu acho que tanto o futuro quanto o passado são duas hipóteses. E eu já sou muito ruim falando sobre o presente. Eu não quero fazer com que o meu cartaz com você desabe mais ainda comigo falando sobre o futuro. Uma última coisa que eu queria só falar, que a minha habitual grosseria não me deixou, é agradecer o Magão por essas 2 horas ou 1h30 maravilhosas que a gente passou aqui com vocês, pelos quais eu sou terrivelmente grato. Pô, Arapinha, cara, você imagina pra gente aqui, né? Pô, a gente tem a honra de receber, onde vocês estão aí, já passou o Roberto do Alib, né? Enfim, já passou lá o Felipe Bartolomeu da UMAP, né? E tantos outros, o Zagari, né? JR, Cláudio Santos e tantos outros, né? E agora vocês somando, o que pra gente, cara, imagina o acúmulo de aprendizado que tem. É um MBA, né? Praticamente. Né? Pra gente, é o pra seu todo senso mundo. de ironia que me encanta. É sério. Porque, cara, todos nós temos, né? E tivemos e temos as nossas referências, e boa parte das nossas passou por aqui. Vocês são 2 dessas, né? A gente poder compartilhar, ouvir essas histórias. É ótimo, né? E a minha última pergunta, que sempre é o que você vê do futuro, acabou de ser destruída por ele, não vou fazer nunca mais. Nem eu quero saber mais do futuro. Talvez eu faça pela última vez pro Magão. Eu vou dizer, Magão, e aí? Quando olha pro futuro, Magão, essa resposta já não pode mais. Primeiro, ele é muito... Primeiro que ele é muito gentil, né? E segundo que ele é muito discreto. Por conta da origem dele do bairro da Liberdade. É verdade, ele é tímido, é verdade. E eu venho o provocando há algum tempo, e a gente vem... E eu tenho certeza que a gente vai conseguir tirar do papel no futuro próximo, e está caminhando para isso, o que eu dei o nome de máquina de conteúdo, né? Que é o que ele é, né? Porque ele já vem fazendo isso, na verdade, que é a construção de conteúdos para TV, para seriados, para documentários, para publicidade, que é isso que eu quero trazer ele, mas para que a gente ajude a contar histórias de marcas em ambientes onde a gente fuja do convencional, que não é uma agência, não é uma produtora, mas é contar a história de marcas para que a gente consiga abastecer os streams. Então, ele tem... A quantidade de coisa que ele tem produzido é uma loucura, porque ele não fala, né? Ele tem dentro desse... Não só desse HD, que já tem produzido. Então, a timidez dele não permite contar, mas é isso. A gente vem tentando... Estamos desenhando para tirar isso do papel, que vai fornecer para o mercado, para as agências e tudo mais, conteúdo para ser contado de uma forma diferente nos canais que estão colocados aí, né? Então, esse é uma coisa que nos liga. Por favor. Essa é uma coisa que nos liga, que ele não conta, tesouro, né? mas eu conto. E do nosso lado, a gente tem... Assim, trabalho, né? Acho que é uma marca nossa que está colocada, né, no nosso grupo de sócios e de atividade nossa, nas nossas empresas, é muito trabalho, né? Então, assim, eu tenho certeza de uma coisa: a gente vai continuar trabalhando bastante, né? Assim, se tem uma coisa que eu posso dizer do futuro, que é daqui a pouco, que é amanhã, é continuar trabalhando firme e forte na relação com as agências, na relação com os anunciantes, na relação com os veículos que tanto também nos honram com essa parceria, né? De acreditar no nosso trabalho. E, naturalmente, a gente vem sempre tentando entender para onde a gente pode caminhar com novas ideias. Estamos construindo algumas coisas novas aí. Acho que em breve a gente pode voltar para contar
quem sabe daqui a alguns meses, além dessa conversa que nós já temos estabelecida, que a gente tem outras coisas que estão por acontecer aí. Então, acho que a gente pode Marcar tentar um novo fazer papo. um outro papo de É. amigo, Exato. quem sabe daqui a alguns No final meses. das contas, o Magal é assim, eu não sei o que eu estarei fazendo, mas estarei encontrando o Delém. Estarei, provavelmente. Em algum Provavelmente. lugar desse mundo aí. O Delém estará por ali. Provavelmente. Delém, Provavelmente. Natália, Fernando e tantos, tantos é amigos isso aí. nossos no mercado. É isso aí. É isso Né? aí. É isso. Muito bom, muito bom. E aí, gostou? Adorei, de verdade. Muito bom? Muito bom. Agora termina com um brinde. Quer mandar um beijo pra alguém aí? Eu quero mandar um beijo pro Delém, né? Exatamente, o Dele- Delém. Sabe o Delém. quanto que eu amo ele? Delém. Agradecer ao Otaviani por ter faltado. Exatamente. Ele deixou aí. Pra me deixar essa bomba de novo. Não, mas amei. Ele só falta nos Um principais, abraço. assim, ó. Um abraço pro Delém e pro Otaviani também. São dois queridos. Dois Muito queridos. bom, muito bom. Então é o seguinte, Mercado. a gente termina mandando um beijo pra todos eles ali, e assim que o episódio termina, né? Gente, Tchau, obrigado, hein? gente. Obrigado, meus amigos. Obrigada, Tá, meninos. foi uma Obrigado. delícia. Foi um prazer. E, ó, Obrigado. gente, na semana que vem a gente tá de volta e aproveita pra ver lá os outros episódios, que tem muito conteúdo bacana. Daqui a pouco vocês verão cortes desses episódios também, aí nas nossas redes sociais. E, enfim, sigam amigos aí por todos os canais. E se vê a gente na Paulista, segue a gente também. Vai andando lá Vamos atrás só da com a gente também. Vamos só com a gente, é isso daí. Ó, um beijo. Tchau, gente. Tchau, valeu.